TV Cresce AL está no ar, o canal de notícias do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas. Ao compreender as necessidades e preferências dos líderes, os profissionais da corretagem imobiliária podem desenvolver estratégias de marketing e vendas. Por isso, o Cresce realizou a palestra Atendimento em Líderes, a seguir. Ao compreender as necessidades e preferências dos líderes, os profissionais da corretagem imobiliária podem desenvolver estratégias de marketing e vendas mais direcionadas e eficazes. Desta forma, aumenta a chance de concretizar negócios bem-sucedidos, superar desafios diários, aprimorar habilidades emocionais, construir relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes. Neste caminho, o Cresce realizou uma edição da qualificação dos corretores com a palestra Atendimento de Leads, ministrado por Rafael Reis, executivo de vendas e gerente comercial da V2 Construções, e Luiz André Vasconcelos, diretor de vendas e marketing do grupo MME. O evento lotou o auditório da instituição e o presidente e o tesoureiro do Cresce, respectivamente. Sérgio Cabral e Thales Cardoso fizeram a abertura do encontro, destacando o investimento da instituição em capacitação da categoria e a competência profissional em vendas, comercialização e marketing dos palestrantes. Gente, esse embromeixo todo, é que eu quero que vocês se levantem para cantar parabéns. Venha para cá, para minha amiga Meire. Esse embromeixo todo foi só isso, viu, galera? Para que a gente pudesse, antes do menino começarem. Então, parabéns, minha querida diretora. Chore não! Bota a planta, a planta. Aqui. Aí, galera! Veirinha! Meirinha. É realmente emocionante. Gente, é o seguinte, essa aqui, o Márcio Raposo costuma dizer que a Renata dele é o rim dele, né? Porque resolve tudo pra ele. A Meirinha é o meu rim. Entendeu? Então, é o seguinte, Meirinha, é mais do que merecedora, certo? Eu não ia ter os caráter de perguntar qual a idade, então botei aí uma interrogação que não se pergunta idade de mulher, entendeu? Aqui uma lembrancinha dos palestrantes, né? Miguel, Rafinha e André, ok? E a gente ficou nesse embromeixo, tentando segurar para que elas chegassem, tudo, porque a gente começa às 9 horas. E eu disse, eu quero uma reunião com ela com urgência, né? Meirinha, eu tava... Aumentar o seu amor. E aqui está a nossa diretora Meire. Meirinha, eu estava falando para o pessoal o seguinte, o quão é difícil a gente realizar a nossa festa. Muito difícil, você renega um mês praticamente de trabalho, né? E eu estava convidando aqui para que todos que pudessem participar, não percam, gente. Será uma festa belíssima, né? Lá no Chesmarri. Vocês que não foram ainda, no dia que forem, vocês não deixam de ir mais, é uma festa nossa. Com certeza, mega. Meirinha, o microfone é seu. Gente, obrigada, tá? Hoje eu não tenho palavras, estou muito emotiva, com saudade do meu filho. Eu não ia nem sair para trabalhar, só ia atender uma cliente que eu agendei no Laguna agora há pouco, quando a Manuel me disse que tinha uma reunião urgente com o Cabral. Eu falei, eu falei com ele agora há pouco, ele não falou nada. Então, assim, eu saí, vim para a reunião e disse a Márcia, chego já, que hoje eu não vou trabalhar para ninguém. Hoje eu só quero curtir a saudade do meu filho. Mas eu só tenho a agradecer o carinho do presidente Sérgio Cabral. Obrigada por vocês, Rafinha, logo cedo, obrigada. E a todos vocês que estão presentes, que participaram desse momento tão especial para mim. Muito obrigada de coração a todos vocês. Bom, então vamos ao que viemos, né? Rapaziada, o microfone é de vocês, boa sorte. Rafinha, então fala aí. Obrigada, amor. Fala, Graça, leva esse bolo pra lá, porque não vai dar pra todo mundo, não. Obrigado, gente, obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia.
muito feliz. Eu e Rafa estava falando ontem e hoje o quão a gente fica grato por ter vocês aqui. A gente vê que isso daqui é fruto de acredito que é um bom trabalho que a gente faz, porque se a gente não fizesse um bom trabalho, a gente não tinha tantas pessoas aqui. E acredito que vocês acreditam no nosso conhecimento e pelo que a gente tem a passar para vocês. Rafa vai falar de atendimentos presencial, eu vou complementar, com um pouco de parte organizacional, que a gente vê que o corretor precisa bastante. E dando algumas dicas de aplicativos também que vão facilitar a vida de todos vocês. A ideia dessa apresentação, como vocês já viram, não é falar de produto V2, produto MME. Mas se quiser, a gente fala do V2. Opa, a gente já engata. Autorizado a vender um peixe. Mas o que a gente quer trazer aqui é algo que vai fazer com que vocês vendam produto V2 e produto MME. Que é um bom atendimento e organização também. Eu vi um pouquinho da história, eu vi o Rafa fazendo uns tours em imobiliárias e com o tema, atendimento de leads. E eu estou passando também em algumas imobiliárias falando de atendimento em CRM, mais um atendimento online vindo de campanhas. Eu disse, Rafa, estou passando também para fazer o treinamento fora o produtos MME. Ele, bora tomar um café? Eu, bora. No outro dia a gente já tomou café, no outro dia num café ele apresentou, num café eu apresentei, ele disse, vamos fazer um treinamento para o pessoal? Eu disse, bora. Então a gente está aqui doando o nosso tempo com base na experiência que a gente fez tanto atendimento com vocês e a gente vê o que o corretor tem a melhorar, o que o corretor consegue agregar, seja no atendimento, seja na parte online também, porque hoje é um caminho sem volta. Se você acha que vende, vocês podem vender muito mais. Rafa vai iniciar, vou deixar aí o microfone com ele e tenho certeza que vai ser enriquecedor. Bom dia. Eu achei até que era o microfone, já estava desligando aqui. Primeiro, uma satisfação enorme falar para o grupo de corretores, sempre uma honra. Eu sou um prestador de serviço para a V2, então eu sou um contratado, eu tenho a minha empresa, tenho o meu CNPJ, pago meus impostos e eu sempre digo que o meu negócio é o corretor de imóveis. Então, eu trabalho para o corretor de imóveis. E, consequentemente, claro, a gente tem dois tipos de cliente dentro da construtora e eu fico muito feliz de ver que várias construtoras entenderam isso e começaram a ter uma pessoa lá dentro só para atender o cliente corretor. Então, eu fico muito satisfeito de ver isso, porque a gente começou lá atrás esse desafio e as construtoras estão entendendo a importância do corretor. Lá na V2, como todos sabem, a gente não vende direto, então tudo tem que acontecer por intermédio de um corretor, assim como na MME também. E eu acho que esses aplausos são para vocês e para o Cresce, principalmente, porque eles vêm conquistando isso junto com vocês. Então, o Cresce, de anos atrás, ele vem pavimentando o caminho que vocês estão transitando hoje. Eu rodo bastante o mercado, então eu estudo bastante o mercado, e o que o Cresce faz aqui, você não vê fora. Então, você não vê curso, você não vê palestra, você não vê nada disso. Então, é sempre importante, principalmente para eles entenderem que estão no caminho certo, ver a casa cheia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a palestra do Thales sobre calculadora científica, é espetacular. Eu sempre falo que ele é meu professor, quando tem qualquer dúvida, eu ligo na mesma hora para ele. Então, é muito gratificante estar aqui falando para vocês, corretores. Como eu estava falando, a gente tem dois clientes na V2, o cliente corretor e o cliente comprador, o pagador, no caso, que é quem solta o dinheiro. E lá dentro eu sempre deixo claro que o cliente mais importante é o corretor de imóveis. Por quê? Um cliente normal, ele tem uma média de 1,4, 1,7 imóveis que ele compra em vida. E um corretor vende quantos imóveis em vida? Então, tem claro, a gente lá dentro, vocês corretores são nossa prioridade. Tanto que se chegarem lá, tem aguinha de coco, assim como na MME tem aguinha de coco também. Então, isso faz toda a diferença. A gente falando um pouquinho agora sobre leads,
estratégia por detrás dos leads. Então, a ideia da palestra é ser o máximo possível didático, para que vocês consigam sair daqui e já conseguir aplicar. A gente, quando se reuniu, pensou isso o tempo inteiro, para que fosse uma coisa muito prática e fácil de vocês tentarem já sair aplicando. Eu estou totalmente pautado por uns slides, então a hora que vocês quiserem interromper, fiquem à vontade. Isso sempre torna a apresentação mais enriquecedora, quando vocês trazem exemplo e a gente consegue agregar cada vez mais nas nossas apresentações. Até porque, como o Luiz André bem disse, tudo começou graças a vocês. Então, a gente analisando, isso deu certo, isso daqui não deu tão certo. Então, a gente montou a apresentação de acordo com as nossas experiências e vivências junto com os corretores. Primeiro ponto, opa, o dedo está pesado aqui. Quem sou eu? Sou o Rafael Reis, 17 anos como executivo de vendas, gerente comercial da V2 Construções, mais de 3.000 corretores na carteira e já dei mais de 500 treinamentos, seja de produto, seja de vendas. E aí, aonde eu quero chegar com esse primeiro slide? 17 anos como executivo de vendas. Nesses 17 anos como executivo de vendas, eu já fui estagiário de recepção de academia. Porque, para quem não sabe, minha formação é educação física. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? Então, dentro desses 17 anos, eu já fui recepcionista de academia, já fui estagiário de musculação, já dei treinamento, já trabalhei como estoquista em shopping. O que eu quero dizer isso? Tudo é como a gente se vende. Tem corretores aqui que, bem provavelmente, iniciaram há pouco tempo. Eu estou há 6 meses na corretagem, eu estou há 3 meses na corretagem. Lá em São Paulo, a gente chama de calça branca, quando o corretor iniciou há pouco tempo. Se você iniciou há pouco tempo, você atua na área de vendas há quanto tempo? Eu já atuo há 15 anos. Então, você pode sinalizar, poxa, eu já atuo, se vender, eu já atuo com vendas há mais de 15 anos. Rafa, eu nunca trabalhei com venda, eu nunca trabalhei com nada disso, mas agora eu sou o corretor de imóveis. Ok, você mora onde? Eu moro na Ponta Verde. Há quanto tempo? Há 10 anos. Então, você se intitula assim. Há mais de 10 anos, especialista na parte baixa. Então, tudo é como a gente vai se vender. E é muito importante como a gente se vende em redes sociais, porque o cliente também está vendo a gente, né? Então, eu sempre falo isso para os corretores tomarem esse cuidado. Até a foto aqui, tá? A H, o Chico, eu fui lá fazer as fotos com o Chico Brandão, ele mandou fazer umas flexões para ver se o braço ficar um pouquinho mais inchadinho, né, para ver se melhorava. Então, eu tive o cuidado de fazer as fotos lá com o Chico Brandão, para aparecer melhor a minha imagem. Contratei um social media, que é o Ítalo, que está aqui fazendo também toda a cobertura. Isso tudo vai mudando como o nosso público vê a gente. Então, quanto mais vocês conseguirem investir na imagem de vocês, melhor vai ser. Seguindo, o que a gente vai falar hoje, a programação da minha parte, falar sobre conceito de lead, rapport, resiliência, pesquisa, preparação, sobre ser um consultor, sensibilidade e AIDA. Alguém sabe o que é AIDA? Tirando o Luiz André. Sabe também? Então, guarda o segredo aí, não vamos queimar a largada, hein? Seguindo. Voltando aqui. Então, qual é o conceito de lead? Lead nada mais é do que um potencial cliente que demonstrou interesse a partir do preenchimento de informações pessoais em um formulário online. Então, o que é o lead? É uma pessoa que baixou, para baixar um folder, baixar uma tabela, ele deixou o seu nome, seu telefone, seu e-mail, em alguns dos formulários pede renda aproximada. Então, o lead, ele é o cliente online. Então, a gente precisa entender que lead hoje é o nosso cliente de antigamente que ia no plantão. É o nosso cliente de antigamente que ligava porque viu um anúncio de jornal. Então, hoje, o lead é o cliente. Mas, para a gente, né, que trabalha com vendas, o que é o lead? Aí, para a gente, o que é o lead? Lead é uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Quando eu comecei a dar esse treinamento de leads, e foi recentemente, eu acho que eu passei em 4 ou 5 imobiliárias, e aí a gente já abriu para o Cresce, eu tive
outras empresas de outros ramos me ligando para que eu desse o treinamento sobre leads. Então, só para a gente entender que o mercado no entorno, ele está observando tudo que se faz. E, às vezes, a gente, corretor, só fica consumindo coisa de corretor. Então, entendam outros mercados, estudem outros mercados, procurem saber um pouco mais sobre outros mercados. E aí a gente vai para o segundo item, que é rapport. Primeiro eu vou ser um pouquinho mais conceitual e depois a gente vai entrar mais na parte prática. Rapport nada mais é uma palavra francesa que significa aproximação. Então, o tempo inteiro, seja um lead, né, que eu vou ter que ligar, ou seja, uma visita presencial, o tempo inteiro a minha busca é pelo rapport. O tempo inteiro eu quero gerar conexão com esse cliente. E quando a gente está ao vivo, presencialmente, é mais fácil. Então você tem técnica lá do espelhamento, que você imita a pessoa, você começa a puxar assuntos do que ela gosta de falar, então fica mais fácil. Você consegue ter mais sensibilidade quando a pessoa está ao vivo. Mas e por telefone? Como que a gente gera o rapport? Também eu uso a técnica do espelhamento. Então a gente tem 3 itens aqui. Primeiro, a altura do tom de voz. Se eu ligo para um cliente e ele fala alto e eu falar baixinho, bem provavelmente ele vai ficar lá do outro lado. Que? Vai se irritar. Então se ele fala alto, eu não preciso gritar no telefone, mas eu subo o meu tom de voz. Da mesma forma o contrário. Se ele fala baixo, eu desço um pouco o meu tom de voz, se eu tenho um tom de voz mais alto. Então, a aceleração da fala. Se o meu cliente falar muito rápido e eu falar devagar, ele vai querer desligar o telefone, né? Então, a gente precisa entender a altura de tom de voz, a aceleração da fala e a forma de linguagem que esse cliente está falando comigo. Se ele é um cliente muito mais formal, eu vou procurar ser mais formal. Se ele é mais descontraído, eu vou ser mais descontraído, posso até usar um beleza no meio da ligação. Tem até um caso curioso, eu sou extremamente formal. Então, por mensagem, eu sou formal com a minha família, eu sempre sou formal, por telefone. Quando eu atendo o cliente, normalmente eu tento quebrar o gelo, se eu sentir do outro lado, mas eu sou formal. E quem conhece o seu Ralph, sabe que ele é extremamente diretivo, ele é muito direto. O seu Ralph, na mesa dele, falou: Rafael, manda uma mensagem para o despachante perguntando como que está a documentação do edifício, de um determinado edifício. Aí eu mandei: bom dia, Márcio, tudo bem? Por gentileza, gostaria de saber como está a documentação do edifício tal. Desde já agradeço, um forte abraço. O seu Ralph pegou o celular, leu, falou, pagou tudo e falou: cadê o documento? Então é a gente entender como é a comunicação. Então, quando eu vou falar com ele, minha comunicação é direta e reta, né? Então, a gente precisa entender como o nosso cliente se comunica. Isso daqui é a parte mais importante que um corretor precisa ter. A corretagem está entre as 5 profissões mais bem pagas do planeta. Vou repetir. A corretagem está entre as 5 profissões mais bem pagas do planeta. A gente está vendo aí corretor de imóveis, que era ator da Globo. A gente está vendo economista, empresário, todo mundo virando corretor. Exato. Eu tive a felicidade de vir aqui numa plenária e quando a gente pegava a lista dos corretores, era só gente com formação. Então, o mercado está mudando, porque antigamente, como é que a pessoa decidia ser corretor de imóveis? Ela tinha tentado de tudo na vida. Não deu certo em nada. Aí ela tinha 3 opções. Ou ela vendia droga, ou se prostituía, ou virava corretor. Aí a pessoa não tinha coragem de nenhuma das outras duas e ia para a corretagem. Agora a coisa mudou. O corretor de imóveis está cada vez mais especialista, cada vez mais estudado, cada vez entendido e de vários temas, não só de venda. Ele entende de psicologia, ele entende de rapport, ele entende de viagem, ele entende de vinho. Então, o corretor está entendendo cada vez mais. E por que a gente tem que ter resiliência? Porque a gente lidar com a negação o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente toma um não. Por quê? Quando a gente oferta um produto, quando a gente vai vender, acontecem 2 coisas. A primeira delas, ou eu interrompo
o que a pessoa está fazendo, se eu estou querendo vender para alguém, ou eu vou interromper ele, ou eu vou tentar convencer ele de alguma coisa. Então eu vou parar a pessoa do que ela está fazendo, isso é claro. E a chance de eu tomar um não é gigantesca. Tem até um estudo na Universidade de Massachusetts que a rejeição ela é tratada com Tilenol. Então, quando a gente entende o não como uma rejeição, ele causa dor física. Não é para a gente sair comprando remédio, mas é para a gente entender que o não é para mim. O não é o cliente para ele. Se eu chegar aqui e falar, Thales, eu estou com um curso agora de vendas e eu estou vendendo ele por 10 mil. O Thales pode olhar para mim e falar, não, Rafa, obrigado. Aí eu vou sair. Olha, Thales, nem quis, não sei o quê. Não, o não é para ele. Ele pode ter me dado não porque ele entende que ele não precisa de vendas. Ele pode ter me dado não porque ele quer investir 10 mil reais em outro negócio. Ele pode ter me dado não porque ele não viu importância para ele naquele momento. O não é dele. E eu não vou carregar isso comigo. Então é muito importante o corretor de imóveis ter muita resiliência. Eu tive num podcast do Pedro Barbosa e ele me perguntou assim, Rafa, se você voltasse 10 anos atrás, 5 anos atrás e pudesse mudar alguma coisa e fazer diferente, o que você faria? Eu falei para ele, eu entraria no psicólogo antes, porque é enlouquecedor a profissão. Quando eu estava falando que a corretagem está entre as 5 profissões mais bem pagas do planeta, mas ela está entre as 3 mais estressantes do planeta. Né? Quantas vezes o corretor não se vê rico, no outro dia se vê pobre? Estou rico, vendi lá o Beira-Mar. Aí, ixi, cliente não pagou, ficou alguém doente da família, caiu a venda, estou pobre de novo. Né? Isso quando a gente não vê caso de corretor que assinou o contrato, assinou o contrato, o cliente, na hora de pagar, não pagou. Aí o corretor me liga, Rafa, e aí, o cliente não pagou? Eu falei, não sei, liga para ele. Ligo para ele, o cara fala, não, tive um problema na família. Aí o corretor, e agora? Eu falei, e agora eu não sei, o cara não quer. Aí ele, mas eu comprei um carro. Eu falei, vende, né? Vai que... Eu não sei. Então, assim, a gente brinca, mas é uma profissão que é doida. Na hora, no telefone, eu fiquei até triste com o corretor, eu e ele junto. Puto, parecia que era eu que tinha comprado. Então, é uma profissão que ela exige muita habilidade emocional. A gente tem que lidar o tempo inteiro com o não. Eu até brinco que o não para o corretor de imóveis é igual a graxa na mão de um mecânico. Quando ele termina o dia e a mão está cheia de graxa, foi um dia produtivo. Quando vocês terminam o dia e tomaram muito não, tenho certeza que vocês conseguiram muito sim também, muitos agendamentos. Então, a gente precisa ter essa resiliência, precisa entender o que é isso. Eu estava falando no início que eu trabalhei lá atrás como estagiário, eu fui gerente de academia antes de vir aqui para Maceió. Eu gerenciava, era uma rede de 6 unidades, eu cuidava de 2 unidades, rodava todas as outras unidades enquanto os outros gerentes estavam de férias, então eu não tinha férias, trabalhava de segunda a segunda, o tempo inteiro, e eu ganhava R$ 2.500 por mês. Trabalhando igual um camelo, R$ 2.500 por mês. Hoje na V2, graças a Deus, eu ganho um pouquinho a mais, que já me ajuda. 2.700. O que é importante, pessoal? Toda vez que vem um lead para o corretor, qual a primeira coisa que ele faz? Ele nem pensa, ele já liga. Ah, Rafa, é importante isso? Quanto antes você conseguir ligar, tem um tempo lá, tem um estudo, quanto mais rápido você ligar, maior a chance de você ter um aproveitamento. Mas você precisa se preparar para essa ligação. Em que sentido? É muito importante eu saber de onde vem esse lead. De onde veio o lead? Ele veio de algum portal? Ele veio do Instagram? Foi uma foto que ele clicou? Ele baixou o folder? Ele baixou a tabela? O que ele baixou para virar um lead? Por quê? Porque senão a gente se torna repetitivo. Tem casos que o cliente baixa folder e tabela, aí ele vai para o corretor dá um oi para ele no WhatsApp e manda folder e tabela. Qual a chance de conseguir vender? Menor, diminui. Né? Então é muito importante você saber o caminho desse lead. E todo lead tem um caminho. Outro ponto importante é a gente pesquisar nessas redes sociais
o cliente. Então, é como dizem algumas pessoas do marketing, é a gente stalkear o cliente. Então, eu preciso saber que time ele torce, se ele tem filho ou não, qual restaurante ele gosta, aonde ele trabalha. Os dois primeiros, Instagram e Facebook, eles são redes sociais mais mentirosas, né? O LinkedIn, o cliente tende a falar mais a verdade. Logo que eu mudei para cá, eu não tinha dinheiro para nada, nem para jantar. Minha família que me emprestava dinheiro foi um perrengue. E teve uma ação, quem me trouxe foi a Record, que a Record fez onde era a família Juliano com a Mercedes. Então eu tirei a foto dentro de uma Mercedes conversível. Meus amigos lá de São Paulo, caraca, estourou, hein? Eu falei, estourei, não tenho dinheiro para jantar, filho. Então, para a gente entender como é mentirosa essas duas, o Instagram e o Facebook, essas redes sociais. Até curioso, eu estava jantando com a minha esposa uma vez e tinha um casal numa mesa do lado que chamou a atenção, que eles estavam brigando horrores, estavam quase se pegando. Aí o garçom chegou com um prato principal e o vinho. Aí o garçom saiu, eles pegaram a taça, tiraram uma foto, voltaram o quebra-pau normal. Quando você olha no Instagram, o que você vê? Ai, que bonitinho, queria ser assim. Aí briga com o marido ainda, ou briga com a esposa. Aí, você nem é assim carinhoso. Vai lá ver no dia, o quebra-pau pegando. Então, aqui tende a ser mentiroso. O LinkedIn, eu não sei como está aqui, mas em São Paulo já se fazem ofertas, você já trabalha o LinkedIn para captar lead. Então, já estou vendo aqui que se faz uso. Então, é uma ferramenta muito interessante, porque aqui a pessoa tende a não mentir, porque é uma ferramenta profissional. Então, vale a pena também vocês usarem o LinkedIn, stalkear esse cliente do LinkedIn para vocês saberem. Seguindo, é muito importante a gente ter preparação. Então, o tempo inteiro a gente tem que se preparar para atender o cliente. E eu canso de ver, às vezes, o corretor chega lá, aí o cliente, eu gostei desse produto, né? Então, virei um lead, estou no atendimento. E a tabela? Não, e a tabela? Espera aí que eu vou pedir. E o folder? Não, espera aí que eu vou pedir o folder. Mas você já sabia que o cliente veio por esse produto, então você podia já se preparar com tabela, com folder, com todo o material. Eu sei que tem horas que o cliente está passando com você no carro, ali, aí é de última hora, mas isso não pode ser uma rotina. Então, vocês precisam se preparar. Eu e o Luiz André, a gente sabia que era aniversário da Meire hoje. A gente se preparou, comprou uma orquídea, fez tudo bonitinho. Por quê? Querendo ou não, é toda uma energia boa que vai ficar quando a gente for palestrar. Então, a gente se preparou para esse determinado momento. Ele está falando aqui que a gente vem conversando sobre um treinamento pronto há mais de 3 semanas. E está pronto. E a gente vem debatendo. Por quê? Para a gente se preparar para estar aqui. Então, é muito importante vocês se prepararem antes de ligarem. E eu antes falava que era importante ter um script. E agora eu mudo, é importante ter um roteiro. Script, ele tende a ser uma coisa muito engessada. Se fosse para fazer algo engessado, a gente colocaria ali uma inteligência artificial que ia respondendo. Por que isso não dá certo? Porque o cliente quer falar com gente. O cliente quer falar com pessoas. E aí, pessoal, tem muitos corretores que no WhatsApp pessoal de vocês coloca a foto de um prédio. Quem quer falar com um prédio? Não quer falar com um prédio. Ele vai pegar as informações de vocês e vai falar com uma outra pessoa que vai gerar rapport com ele. No Instagram, mesmo que seja um Instagram profissional, quem quer falar com um prédio? Não quer falar com um prédio. Coloquem a foto de vocês, vai lá no Chico Brandão, faz a foto profissional, coloca lá. Eu sempre falo, vocês precisam investir na carreira de vocês. Ah, Rafa, ainda não dá. Ok, vai se preparando. Ou então um amigo mais habilidoso pede para ele tirar uma foto que vai... tem desconto, calma. Então, tudo é conversado. Mas é importante vocês terem um roteiro e terem esse roteiro mentalizado na cabeça para quando vocês ligarem não esquecerem do que tem que ser dito. Próximo passo, seja um consultor, seja uma fonte de informação, uma autoridade no mercado. O cliente tem que chegar numa conversa com vocês de uma forma e sair sabendo mais do que como ele entrou. Aqui é onde normalmente o corretor tropeça. Normalmente o corretor tropeça aqui.
Por quê? Ele acha que é falar de produto e ponto. Não, é falar de produto. Eu ligo para o Luiz André, ele fala de produto. Aí eu fico lá tomando minha água de coco, olhando a paisagem e deixo ele falar de produto. Ser um consultor de imóvel é muito mais que isso. Porque se você for esse cara que joga só para outra pessoa falar de produto, no fim das contas, o cliente vai olhar para você e vai falar: corretor ganha dinheiro fácil, hein? 5% sem fazer nada. Que molezinha, hein? E vocês sabem como é a rotina de vocês, que não é molezinha. Até para colocar o cliente na frente dele, vocês sabem o que vocês têm que suar. Mas, quando eu falo sobre ser um consultor, ser uma fonte de informação, vocês têm que ser autoridade no que vocês fazem. Eu canso de ver, às vezes, cliente que fala assim: eu quero pôr um imóvel na negociação. E eu falo para o corretor: qual a sua avaliação? Minha avaliação é 900 mil. E o imóvel está querendo entrar por 1.300. Eu falo assim: então, tem alguma coisa errada. Mas o cliente quis. Sim, mas o cliente não é especialista. Você chega no médico e fala assim: estou com dor de cabeça. O médico fala: você tem que tomar Tilenol. Você fala assim: tá doido? Que Tilenol? É Advil? Muda essa receita aí. Não, a gente não faz isso com o médico. E por que o cliente faz isso com o corretor? Se ele quer pôr por 1.300, ele procure alguém que viabilize isso. Porque eu não consigo viabilizar, porque esse produto não vale isso. Então, vocês precisam ser fonte de informação. E aí, como que eu vou falar para esse cliente que o imóvel dele, que ele quer pôr por 1.300, vale 900? Eu dou exemplos no mercado. O último prédio ali foi vendido por tanto, o outro por tanto, tal coisa por tanto. Mas, para isso, a gente precisa se preparar para atender ele. Quantos aqui de vocês sabem quanto está a taxa Selic? A taxa Selic interfere diretamente no mercado. Se a taxa Selic está alta, o cara vai deixar o dinheiro lá no banco dele paradinho. Se a taxa Selic começa a descer, o cara vai tirar o dinheiro do banco e vai começar a investir em imóveis. Se a gente tem noção do que está acontecendo no mercado, a gente começa a falar muito mais forte. Então, a taxa Selic hoje está 10,50 e a previsão para baixar é 9,50 para o ano que vem. Então, é importante saber disso, porque isso interfere no mercado. Quantos aqui sabem quanto está o INCC? E mamata, hein? Hoje é dia 30. O INCC é liberado dia 1º no site da FGV. Quanto está o INCC do mês? Quanto está o INCC acumulado dos últimos 12 meses? Quantos de vocês já sabem quanto está? Isso tudo é se tornar um consultor. Não é chegar lá e falar: aqui é a suíte, aqui é o banheiro. Isso é ser um consultor. E isso faz toda a diferença. A gente atendeu um cliente que queria comprar 3 salas no The Icon. E ele queria desconto. E o seu Ralph é bem facinho de dar desconto. É um docinho. Né? O cliente queria 5%. Eu falei: só se for à vista. O cara: mas eu estou comprando 3. Eu falei: eu sei, mas eu conheço lá. Não vai. Aí o cara: não. Eu falei: então o senhor tem esse dinheiro à vista? Tenho. O INCC, o acumulado dos últimos 12 meses, está dando 3,30%. Você consegue algum investimento que o seu dinheiro vai rentabilizar mais que isso? Ele: consigo, com toda certeza. Então pega o seu dinheiro, põe ele para render e compra as 3 salas igual está na tabela. Porque o senhor vai rentabilizar muito mais. Lá na entrega o senhor vem e amortiza com o dinheiro que rentabilizou. Ele: é mesmo, mas para isso eu preciso o quê? Saber o INCC. Entender. Então, saber ou ser um consultor imobiliário é muito mais, é muito além do que produto. Por que a gente não está aqui falando de produto? Porque a gente quer que vocês sejam cada vez mais especialistas. Quanto mais especialistas vocês forem, os clientes vão começar a consumir cada vez mais. As postagens de vocês no Instagram, elas precisam começar a mudar também. Elas precisam ser postagens informativas, educativas. Explique para o seu cliente o que a taxa Selic interfere para ele. Explique para o seu cliente o que a gente conversou agora sobre o acumulado dos últimos 12 meses, como às vezes não vale a pena você comprar um imóvel à vista. Faça isso no seu Instagram e você vai começar a se tornar referência. O que eu vejo às vezes no Instagram do corretor é um imóvel escrito assim: oportunidade única. Isso daí, pessoal, o cliente sabe que não é oportunidade única mais. Exclusivo, só para você.
Ó, só você vai ter um preço desse. Aí o cara vai lá no prédio, tem mais 5. Se bobear até mais barato. Então, é importante o Instagram de vocês começarem a entregar conteúdo. Não virar só uma página de classificados. E no telefone, quando vocês forem ligar, pode acontecer do cliente começar a esfriar. Você sentir que a ligação ele está se perdendo. Então, quando você sentir que o cliente está querendo desligar, a gente precisa ter algumas palavras de gatilho. Se eu conseguir stalkear lá e vi que ele tem filho, eu posso falar que é um produto que tem muita segurança, ou que tem um espaço gigante de área de lazer. Se eu falei com ele, ele me disse que é um investidor, eu posso falar que é um produto que tem muita liquidez, ou que ele tem alta rentabilidade. Então eu preciso fazer a minha lição de casa, para quando o cliente estiver escapando no telefone, eu ter alguma palavra de gatilho para trazer ele de volta. E aí a gente vai para a bendita AIDA. O que é a AIDA? A AIDA nada mais é do que atenção, interesse, decisão e ação. Toda venda gira em torno disso. Tudo que vocês forem vender, vocês precisam pensar nisso. E antes da nossa palestra, o corretor saía da atenção e ia direto para a ação, para a venda. Esquecia todos os outros pedaços. E aí ele ficava assim, nossa, só tem lead ruim, vou apertar o marketing lá, porque não tá servindo esse lead. Ele que pulou etapa. Então, o corretor que precisava fazer outras etapas para conseguir chegar à ação. Então, é muito importante isso. E eu sempre falo, em relação a lead é igual a um boi. Eu posso pegar um Wagyu. O Wagyu, ele tem lá picanha, que é o nobre, né? Mas ele não tem lá pata, língua, não tem carne de segunda? Tem. Mas a carne de segunda, às vezes, você transforma numa iguaria. A língua, você também transforma. Então, o lead ruim, ele só precisa ser mais trabalhado. Às vezes ele não está no momento de compra. E aí é engraçado, que o corretor atende, lead ruim. Aí o outro vai, atende e vende. Falou, que cliente sacana. Será que é o cliente que foi sacana ou você não conseguiu passar credibilidade? Então, se a gente for abrir o YouTube hoje em dia, tem lá videozinho antes de você abrir o que você quer. O que é isso? A pessoa querendo sua atenção. Então, o YouTube lá tem 3 segundos para conseguir sua atenção. Quem aqui tem Spotify? Eu tenho Spotify e o meu Spotify ele não é pago. Porque eu adoro ver as propagandas. Eu falo assim, deixa eu ver, né? Vai que tem alguma que me interessa. Os caras têm 3 segundos para te gerar a atenção. Se ele conseguir a sua atenção, ele vai para a próxima etapa, que é interesse. Nossa, que legal, deixa eu ver o que é isso. Aí eu vou. Depois do interesse, precisa ajudar para tomar uma decisão e logo depois a ação. A ação não quer dizer venda, tá? Pode ser uma visita, pode ser eu ir lá conhecer. Não associem a ação só à venda. Então, entendam como o processo é longo para o corretor, às vezes, ser taxado bom ou ruim só se ele vende ou não. Venda é o passo mais importante do processo. Mas se você estiver fazendo tudo certinho, você está plantando e a coisa vai acontecer. Como tem caso contrário. Tem corretor que está vendendo, entre aspas, mas não está fazendo o processo. Então logo para. Eu até brinco, tem corretor que não vende, ele sofre uma compra. Então é isso que a gente precisa pensar. O corretor ele não vende, ele sofre uma compra. O cliente quer tanto que compra. Então isso é importante a gente se atentar. Seguindo, aí a gente vai para preparação pré-ligação. Primeira coisa, vocês estão vendo que eu estou sendo repetitivo. Saber sobre o lead que chegou até você, de onde ele vem, o que ele baixou, o que ele quer. Outro ponto, perfil. Toda vez que chega um lead para mim, eu preciso mapear alguns imóveis nas características do que ele me passou. Então, se ele entrou num lead para mim, para um imóvel de 3 suítes, eu vou mapear na região uns imóveis de 3 suítes. Se ele entrou para mim num imóvel de 3 suítes de 2 milhões, eu vou mapear imóveis em torno de 2 milhões. E aí, eu até mapeei um que estica um pouco mais. Porque às vezes o cliente mente. Às vezes não, quase sempre. Ele mente. Ele fala para você que ele tem 2 milhões, mas ele tem 5. Ele fala para você que tem 500 mil e ele compra um imóvel de 2 milhões. Então, é importante você mapear
os imóveis dentro das características do que ele pesquisou. Outro ponto, anotar. Anota e crie tarefas. Então é importante vocês terem um CRM, e quando eu falo CRM, pô, Rafa, eu sou autônomo. Ok, então façam uso da sua agenda, e o Luiz André vai falar um pouco mais de ferramentas em relação a essa parte organizacional, então não vou me aprofundar nisso, mas o que é importante aqui? Quando você usa essas ferramentas para você criar tarefas, você começa a ficar muito mais assertivo. Eu lembro um caso, no meio da pandemia, o cliente queria um produto nosso, que é o Eco Residência, era um imóvel 3 suítes, e aí o cliente entrou, e aí eu, o corretor e o cliente por telefone, porque era pandemia, então a gente lá em ligação, e quando eu atendi o telefone com um cliente lá do outro lado, era uma gritaria no fundo. Eu falei assim, nossa, deve ter umas 30 crianças dentro da casa desse homem. Não é possível, ele deve ser traficante de criança, eu não estou acreditando nisso. Gritaria, gritaria, beleza. A gente atendeu o cliente, ele falou, eu quero, é tudo de acordo com o que eu quero, mas eu só compro quando eu ver o imóvel. Como a gente ia vender com a pandemia? Não tinha aeroporto, não tinha nada, você não sabia quando que ia abrir tudo de novo, então a gente não tinha perspectiva. Aí eu falei com o corretor, posso ficar falando com esse cliente e aí eu vou conversando com você? Ele, pode, Rafa, beleza. Aí passou uma semana, eu fui lá no YouTube, voltando, antes dele desligar o telefone, ele falou assim, ô Rafa, quero pedir desculpa, você está ouvindo essa gritaria? Aí eu, que gritaria? Ele, não, tem umas crianças gritando, não sei se você ouviu, nem percebi. Ele, é que eu tenho 2 filhos e eles são bem agitados, Rafa. Na pandemia eles estão aqui dentro de casa tocando terror. Aí eu, qual o nome dos filhos? Qual a idade dos filhos? Ok, peguei essa informação. Passou aí uma semana, eu fui no YouTube. Como fazer slime. Todo mundo sabe o que é slime? É aquela massinha colorida. Aí o YouTube, pai dos burros, ensinou como fazer slime. O que eu fiz? Peguei o link, pumba, mandei para ele. Só assim, ó, bom dia, lembrei do senhor. Tá, toma o link. Ele não falou nada. Aí na outra semana, ele, e aí Rafa, segunda-feira, pode falar? Eu, claro, pumba, liguei. Ele, ó, legal lá o link que você me mandou de como fazer slime e tal. Minhas crianças adoraram, mas minha mulher quer me matar agora, porque a casa está toda pintada. Puta. Nossa senhora. Aí o que eu fiz? Pai dos burros, YouTube. Como limpar sujeira de slime. Achei, mandei para ele. Aí ele, kkkk, obrigado. E aí a gente foi gerando conexão. Mas para isso, você precisa ter um CRM, porque você vai lembrar de 1. E de 300, você vai lembrar? Não. Então, é muito importante a gente entender isso, porque a nossa cabeça, ela vai gravar o que é muito bom e o que é muito ruim. Não vai gravar a média, que é o mais importante. Se você pegar, se eu mandar um lead para vocês, você ligar na hora e o cara falar, eu quero comprar, você vai falar, só presta o lead do Rafa. Não tem outro melhor. E aí se a gente for ver a média, os meus leads é uma porcaria. Aí o Luiz André te manda um. Aí você liga, o cara te xinga. Você fala, nossa, o lead do Luiz André não presta. E a média dos leads dele é muito melhor. Porque a gente grava o que é muito bom e o que é muito ruim. Esquece a média. Eu nunca esqueço isso. Eu aprendi da pior forma possível. Eu, quando mudei para cá, meu sotaque de paulista, quando eu ligava, as pessoas associavam a cobrança. Aí eu liguei, olá, temos um imóvel aqui para a senhora, enfim, né? Aí a mulher falou assim, ô seu cabra de peia, eu não tenho dinheiro para esse imóvel. Aí eu acabei de chegar aqui, desliguei o telefone, falei, cabra de peia, é bom ou ruim? Aí o cara assim para mim, ô Rafa, não liga mais não, só faz isso. Deixa isso para lá. Falei, beleza. Então, a gente grava só o que é bom ou ruim. Por isso que é importante a gente anotar no CRM. Outro passo, lembra, roteiro. Eu tenho um planejamento do que eu vou falar na ligação. Isso é extremamente importante. E aí a gente vem aqui também, localização. Saiba os diferenciais da localização. Então, quando o cliente entra por um imóvel, põe um tênis um dia, monta a sua agenda e vai bater perna nessa localização. Vê o que tem de colégio e não descubra só o que tem de colégio. Quanto que custa a mensalidade dentro desse colégio?
Vá e vê o que tem de padaria no entorno. Não só o que tem de padaria, mas o que tem de interessante nessa padaria. Qual é o carro-chefe? É o pão casquinha com requeijão. Custa R$8. Já sei. Quando você for conversar com um cliente, você tem um monte de argumentos sobre a localização, dependendo do que ele for falar. Eu, por exemplo, adoro padaria. Então, se o cara for me atender e falar, poxa, você gosta de paulista? Normalmente gosta de padaria. Aí eu gosto. Aí ele, então, nessa localização, tem 4 padarias, tem essa que o carro-chefe é esse, é essa. Eu falo, porra, o cara, que legal. A pessoa já começa a vivenciar aquilo lá. Quando vocês vão numa loja da Apple, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou levantar aqui para vocês verem. Quando vocês vão para o computador da Apple, ele normalmente está assim. O computador da Apple normalmente está assim. Ele nem está totalmente aberto, nem está totalmente fechado. Muito agradecido. Meu rim. Ele nem aberto nem fechado. Por quê? É sem querer? Não. A Apple quer o quê? Que você meta a mãozona e abra o computador. Porque quando você mete, a Apple é o único computador que você abre sem ter que segurar a base. Então você já começa a sentir que o computador é seu. Quando você vai na loja da Apple, o iPhone tem só uma cordinha pendurada. Você pega o iPhone e tira. Você faz foto, você entra no joguinho. É sem querer? Não. Ele quer que você vivencie aquilo. Quando a gente começa a falar de experiência na localização, o cliente já começa a se sentir lá dentro. Um vendedor bom de cadeira, quando você chegar lá na loja, fala assim, gostei dessa cadeira. O bom vendedor, ele vai falar o quê? Senta aí. E aí, gostou? Gostei, boa. O vendedor espetacular, o que ele vai falar? Aonde você colocaria essa cadeira na sua casa? Eu colocaria na sala. Para quê? Para assistir um jogo de futebol. E o que você tomaria? Eu tomaria uma cerveja e ficaria vendo jogo de futebol. Legal. Senta agora. Imagina você na sua sala. Tô te servindo a cerveja aqui, geladinha. Olha o petisco. Seu time está ganhando. O que acontece? Ele já vivencia a experiência. E aí, quando o corretor vai mostrar o imóvel, o que ele faz? Aqui é o banheiro, aqui é a suíte, aqui é o box. Esse daqui é o vaso sanitário. Pode acreditar. Prometo para o cliente já sabe. Então, vocês precisam ir além do que o cliente está olhando. A gente tem um produto lá que só de varanda tem 60 metros quadrados. Tem cliente que, se eu colocar ele aqui e falar, isso daqui tem 60 metros quadrados, ele vai falar, legal. Ou se eu falar, isso tudo tem 60 metros quadrados, ele vai falar, que legal. Ele não sabe o que é 60 metros quadrados. Agora, se eu falo para ele, essa varanda tem 60 metros quadrados. Para você que gosta de receber gente em casa, cabe uma mesa de 12 lugares, uma bancada ali com mais 3 para quem for cozinhar. Não ia ser legal? É diferente. Então, para isso, a gente precisa estudar também a localização. Seguindo, aí a gente vai para a abordagem. A abordagem é uma parte chave do processo, porque como a gente falou, a gente tem alguns segundos para falar com esse cliente. Então, ponto importante aqui, não chamar o cliente pelo nome e sobrenome. Se alguém me liga e fala, Rafael Reis, eu falo, lascou, deu ruim. Se fosse cobrança, estava bom. Eu só lembro da minha mãe e minha avó descendo a porrada em mim, e elas começavam com essas duas palavras, Rafael Reis. Então, lembro da minha mãe correndo com um cinto, que eu fui aprender que cinto era para prender a calça com uns 12 anos. Antes eu achava que era um instrumento de disciplina, era só... Tá! Então, a gente precisa entender, tem algumas pessoas de marketing até que brincam, e elas colocam, como gostaria de ser chamado. Por quê? Eu tenho um grande amigo que o nome dele é Luiz Rodrigo. Se você ligar e falar, oi Luiz, ele desliga na tua cara o telefone. Então, não chamo lá. Olá, Luiz André Vasconcelos. Não. Rafael. Não. Olá, Rafael. Olá, senhor Rafael. E logo em seguida eu deixo muito claro quem eu sou, de onde eu falo e o motivo da ligação. Quer ver uma coisa que irrita? Você atende o telefone e a pessoa fala, só um minutinho. Você está de brincadeira, né? Só um minuto. Então, a gente, quando o cliente atende, eu preciso ganhar o tempo dele.
oi, eu sou o Rafael, sou da imobiliária Cresce Alagoas, e o motivo da minha ligação é porque o senhor me procurou por determinado imóvel. A gente vai ser mais prático em relação a isso. Eu vou colocar aqui, toda vez que vocês verem aqui, ó, um bonequinho com a lupinha, todo mundo está enxergando? Então, quando vocês verem o Rafaelzinho com a lupinha, é porque tirem foto ou copiem. Aqui dá um exemplo de roteiro numa primeira ligação. Bom dia, Luiz André. Aqui quem fala é Rafael. A ele. Bom dia, Rafael. Luiz André, sou consultor imobiliário da Cresce Imóveis e estou ligando, pois você solicitou informações sobre o Arbor Residência. Existem algumas informações que não estão no site, aí eu preciso saber de onde veio o lead, que não estão no site, que não estão no folder que o senhor baixou, que não está naquela postagem que eu fiz, enfim. Eu posso prosseguir ou prefere agendar em um melhor horário? Quando eu falo isso para o cliente, o que eu fiz? Eu levantei para ele me dar uma cortada na cabeça. De propósito. O que ele vai falar? No momento eu não posso, estou ocupado. E aí eu respondo, Luiz André, foi exatamente por isso que eu te liguei. Eu imaginei que estaria ocupado mesmo. Quando eu falar isso, vai travar a cabeça dele. Vai falar, ué, essa é a hora que você fica insistindo e eu desligo na tua cara. Você está concordando comigo? Você está me ligando sabendo que eu estou ocupado? E aí eu continuo. Então eu gostaria de saber uma hora que seja mais conveniente para você. Eu tenho na minha agenda segunda ou terça pela manhã. Opa! Segunda ou terça pela manhã. Vou precisar de 10 minutos da sua atenção. Teria algum horário específico ou pode ser um desses 2 dias? Sempre importante, pessoal, eu preciso dar 2 opções para ele. Eu nunca pergunto quando você pode. Se eu perguntar quando você pode, ele vai falar assim, eu vou ver. E aí você... Aí espera, senta que você vai cansar. É igual quando o corretor tem a oportunidade de estar num plantão, num salão de imóvel, e fala assim, eu estou aqui a tarde toda, o cliente vem no outro dia e compra com outra pessoa. Vocês precisam valorizar o horário de vocês. Se vocês não valorizarem, ninguém mais vai valorizar. E essas técnicas de você usar aí sempre duas ideias, funciona para tudo. Eu lembro quando eu fui sair com a minha esposa a primeira vez, brava, pequenininha, brava. Eu falei, se eu chegar para ela e falar, quer sair comigo? A chance de eu tomar não é grande. Aí eu virei para ela e falei assim, e aí, você prefere massa ou japonês? Ela, prefiro japonês. Eu falei, quarta ou quinta? Ela, quinta. 7 ou 8? Ela, 8. Tá bom, te busco às 8 para a gente comer um japonês. Tá. Agora, se eu pergunto, e aí, quer sair comigo? Ela, não, então a chance é grande. Até em casa também funciona. As esposas ou os maridos que querem que faça alguma coisa, fala aí, e aí, você prefere lavar a louça ou arrumar o quarto? Lava a louça. Então vai, animal, vai lavar. Sei que quis. Então é sempre importante a gente dar a opção e a gente controlar a ligação. Né? Isso é muito importante. E outro ponto, eu falo aqui, ó, eu vou precisar de 10 minutos da sua atenção. E aí são 10 minutos que eu vou usar na ligação. Põe o celular lá para contar, que é difícil. Na ligação estourar os 10 minutos, é difícil. Se estourar, antes de estourar você sinaliza. Ó, a gente está passando dos 10 minutos. Quer reagendar ou a gente pode passar um pouquinho? Se está nos 10 minutos, bem provavelmente ele vai falar, pode passar. Né? Mas enfim, é importante eu ter esse controle para valorizar o tempo do cliente. E aí a gente tem perguntas abertas ou fechadas que ajudam. No caso, as perguntas abertas mais investigativas e as perguntas fechadas mais de fechamento. E aí eu tenho aqui, ó, financiamento. A compra será através de financiamento bancário ou recurso próprio? O senhor está comprando para investir ou para moradia? Essa pergunta muda totalmente o meu atendimento. Se o cara está comprando para investir, ele não quer saber se a marca da louça é Deca. Ele quer saber o quanto que esse produto vai dar de retorno para ele. Se ele está comprando para investir, ele não quer saber se são 2 ou 3 banheiros, ele não quer saber se a piscina é no teto, pode ser de qualquer jeito. Ele quer saber rentabilidade. Agora, se ele está comprando para morar, aí a coisa muda. A gente tem até um produto que é curioso, que é o Next. E aí teve um cliente que ele tem aí quase a altura do Mário, 1,90,
uma massa muscular, eu achava que o cara era Mr. Músculo. Quando ele chegou, ele me deu a mão, o braço dele veio até aqui os dedos. Gigante o cara. E o nosso produto, o Next, eu sei que o de 2/4, o banheiro é um dos maiores que se tem de 2/4. E aí ele falando, eu falei, investir ou moradia? Ele, os dois. Então, quando é os dois, é muito mais moradia, é tendencioso. Tá? Então, eu preciso falar um pouquinho também da moradia. Aí ele, a cada 2 meses no máximo, mas normalmente é uma vez por mês, ou uma vez a cada 1 mês e meio, eu estou aqui em Maceió e aí eu vou morar no apartamento. Falei, ótimo, já entendi. Vamos lá ver o apartamento? Lembrando, ele tem 1,90 m, gigante, e ele quer para moradia. Eu peguei ele pelo braço, vem, parecia que eu estava carregando 1 quilo de cimento lá, não mais, né? Vamos lá, ver o apartamento, sopa de gesso, vem comigo aqui. Quando a gente entrou no apartamento, eu fui passando direto. Ele, peraí, porque é bonito decorado, peraí. Fui passando direto. Quando a gente entrou no banheiro, eu falei, olha esse banheiro. Ele, caraca. Aí ele olhou para o corretor, nenhum do que você me mostrou tem um banheiro desse. Aí eu não deixei passar, né? Falei, a gente fez para você. Aí ele, olha, né, um banheiro gigante, você pode pôr uma ducha no teto, uma banheira aqui, pode deitar aí no chão, ficar fazendo anjinho, é gigantesco o banheiro. A gente saiu de lá, foi preencher proposta. Mas para isso, eu preciso perguntar, anotar e escutar. Escutar é diferente de ouvir, tá, pessoal? Outro ponto, motivação. Qual o principal motivo de querer trocar ou adquirir um novo imóvel? Isso é outro ponto importante. Eu quero mudar porque a minha vaga de garagem é muito ruim. Aí o corretor leva o cliente num produto novo, mostra tudo, menos a vaga de garagem. E aí? Ou eu quero mudar porque o meu apartamento não tem varanda. Aí o corretor mostra tudo e fala, ali é a varanda. E aí? Então, é muito importante a gente anotar e criar, né, um processo, a gente se preparar para esse atendimento. Localização, o que te faz procurar um imóvel nesse bairro? É muito importante eu saber o que é importante para o cliente, não para mim. Eu às vezes escuto o corretor que fala assim, Rafa, eu só vendo o que eu compro. Aí eu falo para eles, cuidado para não morrer pobre. Você tem que vender o que você acredita, não só o que você compra. Tem um caso aqui muito curioso. Esses dias eu estava lá na frente do V2 Café, e o Chico Brandão estava lá. O Chico comprou um carro, eu acho que é um Opala, né? Um Opala antigo, todo original. Ele chegou, Rafa, vem ver meu carro. Aí eu fui. Caraca, hein, Chico? Um Opalão antigo. Aí ele abriu a porta, olha, tudo original. Aí eu, Chico, não tem banco de couro? Aí ele, não, Rafa, é original. Aí eu, Chico, o vidro aqui não é no botãozinho? Ele, não, Rafa, o carro é original. Aí eu, Chico, não tem ar-condicionado não? Ele, Rafa, o carro é original. Eu falei, Chico, o volante é elétrico ou hidráulico? Ele, animal, o carro é original. Para ele, aquilo podia custar 200 mil. Se ele tivesse o recurso, ou ele teve o recurso, ele compra. Porque aquilo é importante para ele. Eu compraria? Não. Mas eu venderia? Claro. Então, é muito importante a gente entender que eu vou vender o que é importante para você, não para mim. Não sou eu que estou comprando. Então, para isso, a gente precisa saber os diferenciais para o cliente, não para mim. E outro ponto lá, quais diferenciais o imóvel precisa ter? Para o cliente, o que é importante para ele. Tem um outro caso curioso, que a minha esposa queria uma bolsa. Falei, vou fazer uma surpresa para ela e vou na loja comprar a bolsa. Cheguei para comprar a bolsa, falei assim, oi, veio a atendente, tudo bom? Eu quero aquela bolsa ali. Aí a mulher, Lorena. Aí eu falei, então Lorena, eu quero aquela bolsa ali. Aí a mulher, Lorena é a bolsa. Falei assim, lascou. Se tem nome, você já sabe que é fumo. Mas beleza, aí comprei a Lorena, depois lançaram a Lara, que é a irmã da Lorena. Falei, tomara que morra o resto da família, porque não dá. Mas, se perguntar para ela sobre a bolsa, ela defende a bolsa com unhas e dentes, como se fosse a coisa mais importante. Então, eu preciso entender o que é importante para o cliente, não para mim.
Né? Então aqui a gente pode ficar dissertando. Teve outro caso que a gente sentou com um cliente beira-mar e eu perguntei para ele: qual parcela é confortável para o senhor por mês? Ele: 100 mil. Eu falei: 100 mil por mês? Quem é num liso que não tem para pagar? Então isso é para ele. Lembrem, se eu só vendesse o que eu compro, uma parcela de 100 mil, eu não ia vender. Perguntas de fechamento. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Agora que esclarecemos essas questões, vamos agendar a reunião presencial para que conheça os empreendimentos que separei. Os empreendimentos. Então a gente precisa fazer a lição de casa e separar mais de um. Na terça-feira eu tenho um horário livre para lhe atender. Prefere manhã ou tarde? Lembra? Lavar a louça ou arrumar o quarto? Aqui, manhã ou tarde? Só posso à noite. Ok, 7 ou 8. Só posso às 9, está agendado, entendeu? E importante eu anotar tudo o que foi conversado. E aqui eu coloco: ter claro quais os principais diferenciais do seu trabalho e da sua empresa. Se você não está vinculado a uma outra empresa, então você precisa ter claro que você é uma empresa. Então, qual é o diferencial do seu trabalho, corretor? Pergunta para os seus clientes, pergunta para os seus colegas, pergunta para as construtoras: no que eu sou bom? E aí você começa a usar isso como referência no seu atendimento. Todo cliente, quando ele vai ter objeção, e às vezes o corretor foge da objeção, vocês precisam entender que objeção é algo extremamente positivo. É o primeiro indício de interesse do cliente, é a objeção. Então, quando ele fala uma objeção, é porque ele está querendo saber: se você resolver isso, eu compro. E a gente precisa ter claro que normalmente as objeções são por 3 motivos. Ou por desinteresse: eu não quero um imóvel no aeroporto, eu não quero comprar imóvel no Farol, eu não quero comprar imóvel no Litoral Norte. Ou por desconhecimento: eu não quero pagar juros. Não, veja bem, isso não é juros, isso é INCC. INCC é um índice nacional do custo da construção. Ele também puxa a valorização do seu imóvel. Então, se o INCC está crescendo, o seu imóvel está valorizando. Eu preciso explicar, ele não conhece. Ou desconfiança: quem é V2? Não sei quem é V2, é um motor de carro isso? O que é isso? Não, a V2 é uma construtora que tem mais de 40 anos de mercado e todos os nossos produtos têm patrimônio de afetação. Ok. Todo mundo sabe o que é patrimônio de afetação? Quando se cria lá um CNPJ, então eu tenho uma empresa dentro de cada produto. Isso, querendo ou não, dá uma blindagem maior, principalmente para cliente de fora. A gente tem uma aceitação muito melhor quando a gente fala sobre patrimônio de afetação. E aí a gente vai para o fechamento. Fechamento é muito importante, porque tem corretor que não vai para o fechamento. Ele faz todo o processo e na hora de fazer o fechamento, de agendar alguma coisa ou de criar um próximo passo, ele trava. E aí fica aquele silêncio no telefone e aí daqui a pouco o cliente: então tá. Aí o corretor: então tá também. Aí desliga. Não, eu preciso ir buscar o fechamento. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês ligam para o cliente para vender ou para criar um próximo passo? Antes do treinamento, vocês falavam que era para vender. A gente liga para criar um próximo passo. E é aqui que o corretor se perde. Normalmente ele liga para vender. E numa primeira ligação, me perdoe, mas vocês não vão conseguir vender. Não vai ter um cliente que vocês vão ligar e vai falar assim: eu tenho uma parcela mensal de 100 mil, eu quero o produto de 10 milhões. Não vai ter. Mas então, aí não é a primeira ligação. O que eu estou falando aqui é, na primeira ligação, você não tem que buscar um fechamento. Você tem que buscar um processo. No caso, você tem que buscar um próximo passo. Então, num cliente que já é antigo, você já deve ter tido outro passo, que seja por telefone, de fazer um vídeo do imóvel, de mandar outras sugestões, de mandar tabela, de fazer simulação. Você já criou outros passos. Quando você cria todos os passos, um deles vai ser vender. Mas eu preciso ter claro que a primeira ligação, eu não ligo para vender. E normalmente o corretor atende o cara e fala assim: então é um produto de 3/4, exclusivo, só para o senhor a gente consegue fazer esse preço. Oportunidade única nesse pagamento, e começa a falar de condição de pagamento. O cara fala: é mesmo? É bom? Então compra você, eu não quero. Então é importante eu entender o que é bom para o
o cliente. Porque segundo a Aida, a última etapa é a ação. Então, eu buscar ação é eu agendar a visita no imóvel ou na imobiliária, ou eu agendar uma próxima ligação. A nossa primeira ligação de exemplo foi o quê? Agendar uma próxima ligação. Então, é sempre importante eu entender e saber por que eu estou ligando. Porque normalmente o corretor vai lá, nem sabe para que está ligando. Você está ligando para quê? Para vender. Não, filho, tudo bem, vender é o fim do processo. Mas essa sua ligação agora é para quê? Não, para eu mostrar o produto. Mas você sabe se é esse produto que ele quer? Você perguntou para ele? Tem corretor às vezes que me liga, Rafa, eu preciso de um produto de 1 milhão. Falei, claro, eu tenho um estúdio. Ele, está doido, Rafa? Eu falei, não, está doido você. Você me deu uma referência. Agora, se me falar, não, eu quero um 3/4, assim, assado, aí ele vai me dando mais referência. Aí a gente consegue descrever. Então, importante isso, vocês também entenderem quais são os próximos passos. Já sabem, né? O bonequinho ali. A gente vai para alguns exemplos de fechamento. Luiz André, como você me disse que quer um imóvel 3 suítes, que quer um imóvel na Ponta Verde, que quer um imóvel a 3 quadras da praia, o próximo passo lógico é eu te apresentar esses imóveis, ou a gente ir visitar 3 imóveis que eu separei. Concorda comigo? Eu vou buscar o sim dele. Sim, concordo. Se ele falar não, eu preciso voltar a alguma outra etapa. Luiz André, já que precisa de um imóvel com área de lazer ampla, eu vou separar 3 imóveis aqui com esse perfil que podemos visitá-los no dia tal, na hora tal. Fica bom assim? Não, só posso tal outro dia. Ok, a gente agenda. Mas isso é o ir para o fechamento. Então, sempre a gente precisa ir para matar o negócio. O cliente, quando senta lá, o nosso tempo vale ouro. Se sentar na mesa é para fechar. Não é para bater papo, tudo, mas primeiro você vai preencher proposta, meu filho. Vamos assinar aqui, já prepara cheque, Pix, cheque nem tem mais, né? Prepara o Pix aí, enfim. Mas a gente precisa sempre no atendimento buscar o fechamento. E aí a gente vai para o quê? Porque não pode acontecer nas ligações. Primeira coisa, eu ligo sem saber o que falar. Sempre que eu ligar, eu preciso entender o porquê eu estou ligando. Anotem, qual é o seu roteiro? Eu vou ligar para ele, para eu agendar um próximo passo. Não, eu vou ligar para ele, porque ele já me falou que ele quer um produto com área de lazer, então eu vou falar desse. Eu preciso ter claro o porquê que eu estou ligando. Um outro ponto, insistência. É uma linha muito tênue. Insistir é diferente de persistir. Eu posso insistir, ou melhor, eu posso persistir que o Luiz André coma fruta. Eu ofereço manga, maçã, abacate. Eu estou persistindo. Eu posso insistir que ele coma maçã. Você só vai sair daqui quando você comer maçã. Claro que eu não farei isso com ele, porque ele é muito maior, não ia dar certo. Mas, enfim, é uma linha muito tênue. E, normalmente, o corretor fica insistindo. Então, pessoal, tomem cuidado para não se tornar uma pessoa chata e aí o cliente não querer mais te atender, enfim. Ou como diz meu amigo, a gente vai em busca do não, né? Não ouvir, ser o único a falar na ligação, sempre importante, pessoal. Vocês precisam muito mais escutar do que vocês falarem. Quando a gente está numa negociação e é o cliente que está falando muito, a chance de vender é muito grande. Quando está numa negociação e eu só vejo o corretor falando, a chance da venda sair, ela diminui. Tá? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. E lembrem, escutar é diferente de ouvir. Ouvir, a gente ouve com os ouvidos. Entra por aqui e sai por lá. Escutar é com o cérebro. Né? Então, quantas vezes vocês não foram no restaurante e pediram, eu quero uma água com gás. Vem o garçom, a água sem gás. E aí o que ele fez? Só ouviu, não escutou. E a gente cansa de fazer isso. Lembra? Meu problema é a vaga de garagem. Mostra o prédio inteiro e não a vaga de garagem. Perguntas, cuidado com algumas perguntas. Pode falar? Não. Conhece conhece o Rafael Reis? Não. Tudo bem? Também não. Estou num péssimo dia. Então, cuidado com as perguntas. Tá? Isso tudo nunca vai ser receita de bolo. Tudo é importante vocês mensurarem para entenderem o que está dando certo e o que está dando errado. Seguinte. Aqui.
não ir para o fechamento. Como a gente falou, é sempre importante eu buscar um fechamento na ligação. Senão fica, então tá. E aí a gente não busca o fechamento. E um outro ponto, eu não me preparar para ligar. Alô, com quem eu falo? Quantas vezes não acontece isso? A pessoa me liga e fala, oi, com quem eu falo? Eu falo, não sei, você que ligou? Eu que tenho que responder. Quer um lote ou uma casa? Olha que diferença. O cara entrou para mim por um apartamento. Eu vou, e aí? Quer lote, casa, quer apartamento, cobertura? O que tiver aqui a gente vende. Né? Então, importante a gente saber o porquê que a gente está ligando. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, vocês corretores precisam evitar esses detalhes. E aí, pessoal, olha lá. O que acontece aqui? O corretor tem uma questão com o WhatsApp, um caso de amor com o WhatsApp. Ele, sempre que ele pode, ele vai para o WhatsApp. E aí o que ele faz? Ele fala, não, é que o cliente prefere. Então, normalmente, o cliente vai querer te jogar para o WhatsApp. Eu sei que isso vai acontecer, mas você precisa forçar a ligação com esse cliente. Então, até a conversa com o WhatsApp vai ser jogando para a ligação. Sempre isso. Se vocês alimentarem esse cliente com tudo pelo WhatsApp, ele bem provavelmente vai procurar quem ele quiser. Então, vocês precisam buscar uma ligação para buscar um contato muito mais quente. E outra coisa, o WhatsApp, a resposta é sempre no tempo do cliente, ela não é imediata. Se a gente está conversando ao vivo ou se está por ligação, quando eu falar com ele, ele automaticamente responde. No WhatsApp, não. Ele pode demorar uns 2, 3 dias para me responder. Então, eu preciso usar o WhatsApp como uma ferramenta para que eu consiga ligar. Então, o tempo inteiro eu vou buscar um agendamento com esse cliente. Aí aqui a gente tem um exemplo. Olá, Luiz André, tudo bem? E aí a gente coloca o quê? Um emoji, que é fofinho, bonitinho, para quê? Para gerar rapport na mensagem do WhatsApp. Eu sou o Rafael, consultor imobiliário. Se eu não tenho imobiliário, eu só coloco consultor imobiliário. Satisfação falar contigo. Outro emojizinho bonitinho, porque eu gero rapport. Você entrou em contato por um de nossos meios de comunicação e ficou interessado a respeito do Arbor Residência. Um produto diferenciado. Eu já stalkeei ele. Eu vi, vamos supor que ele tem filho. Então é um produto diferenciado que possui mais de 600 metros quadrados num pavimento só de lazer. Eu já vi que o filho dele estuda no COC. Um produto diferenciado, porque ele tem uma localização super diferenciada, próximo a 3 dos maiores colégios da parte baixa. Enfim. E aí eu sigo. É por esse motivo que eu estou entrando em contato. Existem algumas informações que não estão no folder, porque esse cara já vai ter acesso ao folder. Então eu preciso falar o que está além do folder, para que ele tenha curiosidade em falar comigo. Informações que não estão no folder, então gostaria de saber uma melhor hora que eu ligue para você. Eu vou precisar de 10 minutos da sua atenção. Eu tenho na minha agenda, segunda ou terça pela manhã. Posso confirmar ou prefere outro horário? O que eu estou buscando? Ligação. Não vou enviar tudo para ele, até porque hoje em dia o cliente ele é muito bem informado. O cliente, quando senta na mesa com vocês, ele já tem folder. Se bobear, ele já falou comigo, com o Luiz André, com o seu Ralf, falou com Deus e o mundo, com a Adrica, com o Milton, já falou com todo mundo que podia. Então, o cliente ele é tão informado quanto vocês em relação ao imóvel. Ele não sabe o restante. Localização, INCC, taxa Selic, condição, tudo isso ele não sabe. Então, a gente precisa despertar o interesse desse cliente para que ele fale comigo, tá? E aí o corretor tenta e o cara não responde. Muito importante, corretor, vocês saberem falar não. Existem 3 coisas que são muito difíceis na vida para a gente falar. A primeira delas é inconstitucionalissimamente. A segunda é esternocleidomastoideo, que é um músculo do pescoço. E a terceira é não. A gente não consegue falar não. Reflitam, quantas vezes a pessoa não fala assim, vamos sair para almoçar ou para tomar um café? A pessoa fala assim, vamos ver, a gente combina. Mentira, ele não vai. Né? Por que ele não fala assim, não posso, estou trabalhando igual um jumento agora, eu não consigo tomar café e falar besteira com você. Vamos outro dia. A gente não consegue falar não. Vamos marcar de tomar cerveja. Vamos. Pode sábado. Vou ver. Aí a gente se fala.
Não vai, mentira. Então, a gente precisa falar não. Eu até ouvi uma vez que o brasileiro tem dificuldade de falar não, porque a gente é um país colônia. Então, chegou aí português, espanhol, todo mundo aqui, fizeram o que quiseram e a gente só falava, claro, sim. Então, por isso que a gente tem dificuldade de falar não. E, normalmente, quando a gente fala não, a gente explica. Tu fala assim, você pode... Não, é porque está doente em casa, nessa gripe, essa virose, pegou todo mundo, aí não vou poder ir. Ah, não posso, estou sem tempo, não, vou viajar. Puxa, vai nada. Aí no outro dia você está vendo lá no meio da Ponta Verde. E aí, não viajou? Não, desmarcaram, esqueci. Então, a gente fazer um exercício para falar não e para conseguir tirar esse cliente. Porque a próxima etapa é, quando o cliente não me dá retorno, eu preciso desistir dele. Eu preciso ter claro que eu preciso vender para quem me dá lucro, não para quem toma meu tempo. Tem cliente que te deixa esperando 4 horas para um atendimento. Vai embora, esse cara está consumindo o seu tempo. Teve um caso de um atendimento que a gente marcou com um cliente numa sexta. O cliente, quando deu o horário, 4 horas, ele falou, não posso ir. E eu já estava lá. Falei, beleza. Aí marcamos num domingo. Passou 50 minutos, o cliente mandou mensagem. Não vou poder ir. Quando o corretor foi agendar na outra semana, eu falei, então, eu não atendo mais esse cliente. Você, corretor, senta comigo aqui, eu te dou uma aula sobre o produto. 300 vezes a gente senta junto e eu descrevo do produto. Mas esse cara eu não vou mais. Eu valorizo o meu tempo. Se ele lá quer brincar, é um problema dele, do cliente. Então, é importante a gente valorizar o nosso tempo. Vocês, o tempo de vocês é o que vocês têm de mais nobre. Quantos de vocês aí não estão recebendo mensagem, cliente perguntando coisa, um monte de coisa? Então, é muito nobre. Então, vocês precisam saber falar não para o cliente. Então, esse cliente eu não quero. Ou, às vezes, tem corretor que me liga, Rafa, queria um produto de 3 dormitórios, um prédio que tem que ter até 5 anos, até no máximo 2ª quadra da Ponta Verde, com um condomínio encaixado até R$1.000, tem que estar até 500 mil esse produto. Eu falo, se encontrar, separa 2 para mim? Não tem. Então, se o cliente quer isso, não tem, filho. Não tem esse produto. E aí a gente vai, olá, Rafaelzinho, é hora de copiar. Isso daqui é para eu desistir do cliente. O cliente não me responde mais nada, não me atende, aí eu mando para ele. Bom dia, Luiz André. Tudo bem? Estou passando por 2 motivos. O primeiro é para lhe desejar uma excelente semana. Mentira. Eu queria matar ele, porque ele não me responde mais. O segundo é se houve uma evolução no interesse do Arbor Residência, se surgiu alguma dúvida e se posso lhe ajudar de alguma forma. Estou lhe perguntando para saber se devo permanecer o processo de vendas ativo. É muito importante eu estar conectado com a sua intenção de aquisição do imóvel e saber se temos ou não chance de seguir no processo. Fico no seu aguardo, muito agradecido. Quando vocês fizerem isso, normalmente esse cliente vai atrás de vocês. Todo mundo gosta de pertencer a uma tribo. Quando você exclui ele, ele vem correndo. Não, me aceita de volta. Então, é importante vocês entenderem, se o cara não te responde, deixa ele de lado. E às vezes me surge pergunta, Rafa, quantas tentativas eu faço? Mensura. Tenta 3, 4 vezes. Tentei ligar em 2, 3 dias, não deu certo, vou descartar. Poxa, ainda está muito precoce. Então, estica mais. Eu sempre digo, tudo precisa ser mensurável, tá? Para vocês conseguirem. Dúvidas, perguntas? Pois não. Falando sobre redes sociais, falou a respeito do LinkedIn. TikTok, Kawaii, já tem a mesma regra, Instagram, Facebook? Então, TikTok, eu sempre acho que é importante o corretor estar atento ao que está acontecendo. Se transmite jogos já no TikTok. Se você tem uma boa aceitação nas postagens, isso te gera lead, é mais uma frente. E o que é interessante? Ela não tem custo. Então, o que você puder ir aparecendo, quanto mais ferramentas você abranger para o seu cliente, de uma forma profissional, melhor é. Com certeza, o TikTok podia estar ali. É que o TikTok ele é uma coisa muito mais lúdica, assim eu entendo. Então, o cliente lá que está, sei lá, que é mais sério, no TikTok talvez não tenha tanto engajamento, enfim, mas... Para a captação de lead, é uma ferramenta interessante?
Eu acho que depende do produto que você vai trabalhar. Um produto mais público A, não sei se vai ser tanto o cliente que vai estar lá. Não, é um produto mais popular. Aí pode ser que você seja bem feliz lá. Então, acho que tudo depende. E volto a falar, pessoal, isso aqui que a gente está trazendo é tudo em cima de estudo. A gente não é formado em cartomante, em búzios, tarô. Tudo isso vocês precisam mensurar, porque às vezes o que dá certo para mim, para ele não. O que dá certo para ele, para mim, dá errado. Então, sempre é importante mensurar o que vocês estão fazendo. Perguntas? Dúvidas? Mais uma foto do Chico Brandão aí, ó, fazendo a propaganda dele. Obrigado, pessoal. Tem ali meu WhatsApp, meu Instagram. Quem puder ir me acompanhe, estou postando ali bastante conteúdo para vocês. Tem meu número de telefone também, sábado, domingo, dia santo, feriado. Precisando, eu estou sempre às ordens. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, que nem agora. Meu celular aí deve estar com algumas mensagens, mas eu sempre respondo, tá certo? Muito agradecido pelo tempo de vocês. Vou deixar vocês agora com o mestre Luiz André aí. Gente, rapidinho. A gente recebeu no Dia Internacional da Mulher esse brinde da Fluluc. É um óculos, uma toalhinha e outro negócio que tem aqui. A gente vai sortear ao final, tá bom? Só isso. Luiz, acelera. Pessoal, mais uma vez feliz de estar aqui com vocês. Assunto muito denso, né, para todos nós. Estamos aqui até um pouquinho mais de 1 hora, mas peço um pouquinho mais da paciência de vocês, porque o que eu vou trazer aqui é realmente algo que vai complementar com o que o Rafa está dizendo. O Rafa falou muito da parte comportamental do corretor de imóveis e eu vou aqui trazer ferramentas e dicas que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês, diante de tantas apresentações, diante de tantas as coisas que o corretor precisa fazer, né? Fazendo analogia à música, e é o que o presidente Sérgio Cabral falou, vejam a apresentação, vejam no YouTube, porque a apresentação, eu sempre digo quando a gente está falando dos produtos MME, a apresentação é igual música, você nunca vai aprender tudo de primeira. E ainda mais que existem estudos que, desse encontro que a gente está aqui, apenas 13% você vai absorver. O restante precisa fazer extra. E a diferença entre o corretor extraordinário é simplesmente a palavra extra, que aí ele vai fazer o fora do horário de trabalho, vamos dizer assim, né? Que corretor não tem horário de trabalho, ele tem um horário de cliente, mas o cliente precisa respeitar o horário da gente, afinal de contas nós somos profissionais, vocês são profissionais, né? E eu estou aqui para a gente crescer cada vez mais. Então aqui, vocês sabem um pouquinho da MME, não vou me adentrar muito. Aqui também os nossos hotéis, só reforçando que hoje nós somos a maior administradora hoteleira de Alagoas, com 1.210 unidades, dividido entre 6 hotéis, 4 deles entre hotéis urbanos e 2 na praia de Ipioca. E eu vou falar hoje sobre esse processo de vendas online, né? Mais uma vez o Rafa falou muito do comportamento, da visita presencial, a preparação, e eu vou falar da parte organizacional. Porque o corretor, ele tem corretor hoje de sucesso, quando a gente fala de sucesso é muito, a gente atrela muito na parte financeira, mas vocês poderiam estar vendendo muito mais se o corretor, se nós formos muito mais organizados no nosso dia a dia. E eu falo isso durante a nossa conversa. E por que eu estou aqui hoje? Simplesmente por causa de resultados. Porque a gente tem um produto, o Ipioca Beach Residence, ele é no sistema de multipropriedade, e a gente tem a gente contratou uma imobiliária especialista nessa tipologia de produto, que na pandemia a gente teve que fazer 100% online, e a gente profissionalizou esse processo de vendas com base num livro chamado Receita Previsível. Então a gente trouxe uma consultoria, e eu vou passar aqui alguns números para vocês e eu vou linkar muito ao nosso dia a dia. E quais são esses resultados? A gente ganhou, em segundo lugar, o prêmio RD Station de melhores cases do Brasil. Tá? E em 2023, um pouco dos nossos resultados, foi que a gente realizou 296 vendas 100% online.
né? Vou botar uns 98 aí, né? Porque teve um ou outro que veio aqui, conheceu e comprou. Mas grande parte disso, uma apresentação 100% online. Um total de valor vendido de 18 milhões no sistema de multipropriedade. E aqui, galera, é o ponto-chave que eu quero passar para vocês. A gente fez 3.468 apresentações. Isso com 3 pessoas. Isso é muito ou pouco? Depende. 3.468, eu quero passar um cálculo para vocês, dividido por 3 pessoas, vão ser 1.156 apresentações. Se a gente botar dias trabalhados na semana, segunda a sexta-feira, são 260 dias. 1.156 divididos por 260 dias são 4 apresentações por dia. O corretor de imóveis, ele dá conta de fazer 4 apresentações no dia ou não dá? Perfeito. Então, assim, é possível a gente fazer isso. E vamos dizer que dessas 1.156 apresentações, a gente tem uma taxa de eficiência, né, conversão em vendas, de 1,5%. São 17 vendas, mais ou menos. O produto médio hoje, eu acho que é um dos mais baratos, eu estou muito focado em Pioca, vamos botar 450 mil, pode ser? Ele vai vender no ano R$ 7.803 reais. 5% de comissão são 390 mil, dividido por 12 meses, é um salário que o corretor faz de 32 mil reais. Eu quis passar isso para vocês dizerem que é possível o corretor de imóveis fazer isso. Não é fácil, mas é trabalhoso, assim como todo trabalho. Quando a gente quer se profissionalizar, a gente precisa dedicar tempo, foco para a gente fazer acontecer. Mas no nosso caso, como o ticket médio é baixo, de 60 mil reais, a gente teve uma eficiência de 8,5%. Hoje a gente tem um processo de vendas online, no qual é um funil, e isso está muito atrelado ao AIDA, que o Rafa falou. Aqui a gente tem a parte de atenção, a gente aqui tem a qualificação, que é o interesse, saber se o lead está interessado, ou seja, a gente perde muitas pessoas da parte de lead para a qualificação. Da qualificação para a visita, a demonstração online, a gente já tem um percentual menor, e depois vem negociação e fechamento, que aqui é a ação que o Rafa falou. Muitas vezes é puxar a proposta, muitas vezes é puxar valores, muitas vezes é puxar a venda. Então, o corretor de imóveis, ele precisa entender que ele precisa ir atrás do não do cliente. Porque o não é um cheque pré-datado para o sim. De 1.000 apresentações que ele vai fazer no ano, ele vai fechar 100 vendas. 1%. Mas, porra, 100 vendas que ele vai fazer no ano. Isso é possível ou não é? Já mostrei a vocês que é 17 vendas, desculpa. É possível fazer sim, né, diante de tudo que a gente está aqui. Funil de vendas no CRM. Alguém sabe o que significa CRM? CRM é gestor de clientes, basicamente. Você tem um funil em forma de etapas. Eu vou mostrar aqui aplicativos e dicas para vocês usarem no dia a dia. Afinal de contas, a nossa cabeça, pessoal, é seletiva. Ela vai escolher fazer coisas que só você vai lembrar. Mas o corretor tem que estar falando com 200 clientes, 300 clientes, coisa que o Rafa já falou. Porque às vezes a gente está falando com um cliente interessado, mas não quer dizer que naquela etapa de vida ele não vai comprar futuramente porque deu uma dor de barriga na família, né? De alguém da família, alguém está passando com problema de saúde, ou seja, você lembra desse cliente, daqui a 3 meses ele vai achar que você está lembrando dele todo dia, mas simplesmente porque você automatizou as tarefas. Então aqui a gente tem, e isso, pessoal, eu estou falando muito de CRM, porque a gente também já fez, a gente MME já fez parceria com alguns corretores, de forma que ele entrava no nosso CRM, a gente, igual a V2, tem parceria 100% com os corretores de imóveis, a gente não faz venda por fora, e a Paulinha está aqui, né, desde muito tempo com a gente, parceira aí no mercado.
E a gente já fez parceria com ela, já fez outras parcerias com outros corretores aqui, que eles recebem leads, eles trabalham, eles realizam a venda. Claro que a gente sempre está junto também. E existem dados, quando a gente faz campanha ou quando o lead chega ao corretor de imóveis, dados da Salesforce, que é a maior empresa de CRM do mundo, que se você atender um cliente em até 5 minutos, a sua chance de venda aumenta em mais de 400%. Então, toda vez que chegar um cliente para falar com você, do nada, priorize esse atendimento. Nem que seja para dar um oi, bom dia, tudo bom, o que é que você precisa, e aí você pode voltar a atender até o outro cliente que está na sua base, que você já está em atendimento, mas você já respondeu, já procurou, e eu já reforço a dica que o Rafa falou, na parte do atendimento, é muito importante que seja feita uma ligação. A ligação é você cria rapport, você cria conexão, você ouve a voz do seu cliente, o cliente ouve a sua voz, você procura entender para atender ele. Então, primeiramente, a ligação. Então, isso daqui, o corretor precisa ser organizado mais uma vez, porque vai chegar os leads e ele precisa sempre estar transferindo de uma etapa para outra. Luiz André, isso é muito chato. E eu digo para vocês, é um porre. Eu não estou aqui para inventar flores. É chato, mas é necessário. Mas a vida da gente é uma mistura entre coisas que a gente tem que fazer e coisas que a gente gosta. Nem tudo que a gente faz na nossa vida, a gente faz todo dia que a gente gosta. A gente faz o que é necessário ser feito para realizar a venda. Apresentar no domingo é bom ou não? Horrível. Me coloco à disposição. Ainda mais quando leva bolo, né? Raiva da pega, a pessoa fica. Ninguém gosta, pessoal. Vamos ser bem sinceros. Mas contem comigo quando tiver o cliente no Ipioca Beach Home, tá? Vamos lá, vou vender. Então é chato. Então a gente precisa sentar a bunda na cadeira, muitas vezes, passar 1 hora e meia para organizar os clientes que a gente tem que falar, as ligações que a gente tem que fazer, os WhatsApps que a gente tem que enviar. E eu vou passar algumas dicas grátis para vocês, tá? Não se preocupem em relação a isso, que hoje esse é a base do RD Station que a gente usa. Então, quais são as atividades que o corretor tem que fazer todo dia? Abrir o CRM. Tem que olhar aqui, ó, na etapa dele, quais são as atividadezinhas que estão em atraso. Dia 3 a gente tem um roteiro e eu vou mostrar para vocês algumas aplicações, alguns roteiros que a gente tem. Eu sou do time do Rafa, eu não sou muito de roteiro do script, eu sou do roteiro. Mas quando a gente tem um produto novo e vocês trabalham muitas vezes com 6, 7, 10 produtos, das duas uma, ou você para estudar ou apresentar para a parede aquele produto, ou você cria o roteiro para uma ligação. Você falar com tonalidade, você falar com apresentação, você falar com assertividade. E aí depois, mais uma vez, igual a música, você vai falar 3, 4, 5, 6 vezes aquilo e vai acabar vindo naturalmente. Então, abrir o CRM, olhar o que tem e sempre criar atividades, pessoal. Nunca é permitido um lead ficar sem próxima atividade. Vocês vão ver que o que eu vou falar vai vir muito reforçar muito o que o Rafa comentou. Como é que você vai fazer um atendimento e você não vai ter uma próxima atividade? Seja você falando com o cliente, seja você tentar uma ligação e ele não atender e você mandar um WhatsApp depois de um dia. Então tá aqui, ó, tarefa, próxima atividade. São eles: mandar um WhatsApp, videochamada ou ligação. Porque no dia você vai precisar mandar 10 WhatsApps, fazer 10 ligações. Então precisa ser anotado, pessoal, porque mais uma vez vocês vão estar com 200, 300 clientes na sua base. E criar anotações depois de qualquer atividade realizada com aquele cliente. Lembre-se, nossa mente é seletiva. Nunca lembraremos de tudo. Lembra que o Rafa falou, que comentou que o cliente tinha 2 filhos, depois ele mandou um vídeo no YouTube? Por que você não pergunta, às vezes, numa conversa, né, para você entender o cliente, que time ele torce? Se é Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo. Numa quarta-feira o time dele ganha, já é desculpa para você mandar uma mensagem no WhatsApp. Parabéns pelo time. Ganhou o campeonato tal. Não se prendam muito, porque eu não sou muito fã de futebol. Mas você criou conexão. Oi?
Palmeiras é o melhor? E aí você criou aqui a anotação do cliente, o que é importante para ele, se é segurança, que tipo de segurança, porque tem a segurança do condomínio, que o condomínio gera, mas é a segurança do investimento. Então você tem que ser específico. Anotem, pessoal, porque mais uma vez, depois de 3 meses, você, eita porra, o que foi que eu falei com o Rafael? Vai lembrar nada, vai lá procurar as conversas, o que falou. Se não tiver feito ligação, vai esquecer. Se tiver feito ligação, vai esquecer tudo, né? E organização da ROI, pessoal, organização dá retorno sobre o investimento. Imagine você procurar 10 conversas todo dia. Vamos dizer que você passe 5 minutos procurando cada conversa. São 50 minutos só procurando conversa, enquanto você poderia estar fazendo uma apresentação e fechando um empreendimento. Então eu vou falar uma palavra e vou bater nela. O corretor precisa ser organizado, precisa ter organização. Se o cliente não tem perfil, dê perdido de forma correta. Clientes são ciclos. Hoje ele pode não comprar, e sim daqui a um ano. Então, no seu CRM, você anota também o motivo pelo qual ele não comprou. Aí você coloca uma próxima atividade daqui a 6 meses, 7 meses. Por quê? Vamos dizer que você deu o perdido nele e justificou. Ah, o filho dele ficou doente. O tratamento é por volta de 5 meses. Coloca depois de 6 meses. Fala assim, fulano, muito bom dia. Lembrei aqui que seu filho estava em tratamento e hoje ele era para estar bem. Como é que foi? Há uma chance de não ter sido lá essas coisas boas. Mas há uma chance dele pensar que você se preocupou com ele, né? Então você cria conexão com aquele cliente. Então, roteiro de apresentação. Isso é para mostrar para vocês que a gente tem o roteiro de apresentação. Imagine o corretor que não tem, quando trabalha com 6, 7, 8 imóveis. Você não vai lembrar tudo, pessoal. Não vai. É quase que impossível. Então, o que eu estou mostrando para vocês é algo que a gente pratica. Então, sugiro a todos vocês montarem um roteirozinho dos pontos importantes do produto, mensagem de introdução a respeito daquele produto, porque, mais uma vez, quando for fazer uma apresentação online, vai estar lá a sua câmera, você vai estar lendo com a tonalidade certa, agora precisa treinar, né, para não parecer um robozão. E aí o cliente vai achar que você é especialista, e nós somos realmente especialistas, que passamos com a certeza e confiança daquilo. Ou seja, temos o roteiro no nosso dividido em várias etapas. O warm-up, que a gente chama, que é o aquecimento, a apresentação do produto em si, a apresentação da localização, quando a gente fala da Praia de Pioca, pacto de fechamento, que a gente fala, ó, eu preciso do seu sim ou do seu não, porque eu preciso que você seja honesto comigo. Afinal de contas, tem outras pessoas que eu vou apresentar e que eu não posso segurar a unidade para você. Posso combinar contigo isso? Pode. E aí ele vai para o sim ou vai para o não, no final das contas. Fluxo de comunicação. Você tem comunicação com o cliente que está na sua base, o cliente que está na dúvida. Você sabe o que mandar, quando mandar, como mandar? Envio às 10 horas. Novo proprietário. Isso não é MME, tá? Novo proprietário. Envio às 10 horas dia seguidos no Boas-Vindas. Seja muito bem-vindo ao MME. Parabéns pelo seu investimento. E aí eu reforço todos os pontos fortes da compra. Seja um produto que se valoriza cada vez mais, seja na belíssima praia, início da segunda maior barreira de coragem do mundo. Espera 72 horas, um link com as principais dúvidas que ele pode ter do produto também. Espera mais 72 horas, link com o YouTube, o que compõe o Ipioca Beach Resort, né? Quadra de tênis, futebol, academia, espaço kids, os tios que a gente chama que é a recreação de 9 da manhã às 9 da noite. Então eu vou agregando para ele pontos fortes a respeito do produto e ele se orgulha daquilo. A partir do momento que ele se orgulha, ele indica, e quando ele indica, ele vai comprar de quem? De você. Então esse é o fluxo de comunicação. Isso eu estou falando pós-compra. E quando a gente fala pré-compra? Um cliente entrou hoje, igual o Rafa falou, deu exemplo. Mandou um vídeo no YouTube, o cara não respondeu. Mas vamos dizer que ele não tivesse respondido depois da ligação. Depois você mandou
outra informação a respeito daquele produto específico que ele gostou, porque você vai gerando valor, vai gerando compra. Então, precisa ter noção do que a gente está fazendo, quando a gente está fazendo e depois de quanto tempo. E aí eu vou para as dicas finais. Todo mundo já ouviu, né? É um assunto muito denso, mas eu vou falar algo que o corretor precisa mais uma vez. Porque o corretor é a empresa, né? Ele é o contador, ele é o financeiro, ele é o advogado, ele é o comercial, ele é o marketing, muitas vezes, principalmente para quem está começando. E aí, para eu passar as dicas, eu quero falar com vocês. Qual é o super-herói que o corretor representa, no meu ponto de vista? Alguém? Só uma pergunta. Oi? Não, menos o Rafael, igual que eu compartilhei minha apresentação com ele. O Batman, ou a Batwoman. Por quê? Porque ele não tem superpoder nenhum, mas ele tem um cinto de utilidades. Ele sabe o que usar, em que momento usar. Ele é mais fraco que o super-homem, devagar, ao contrário do cara que corre lá, o Flash, pequeno, perto do Hulk. Ele só tem dinheiro no final das contas, né? Tem muito corretor que nem dinheiro tem. Mas a gente precisa ter o nosso cinto de utilidades, que são todos esses aplicativos. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O WhatsApp Business está um pouquinho desconfigurado, porque foi para o computador do Rafael, tá? Então, desculpem. Não tem nada contra não, o computador, pô. Porque depois fala, ó, o apresentador desorganizado, ó, nem para prestar atenção aqui, mas na minha apresentação está tudo certo. Vocês conseguem, pessoal, separar os seus clientes por tags. Então, eu separo cada um de vocês que fala comigo com a tag. Quando eu falar com vocês, lembre-se, não é minha cabeça que lembrou. É porque todo dia eu entrei aqui, ou semanalmente, quem é que procurou a tabela ou a apresentação do Pioca Beach Home, eu vou lá e falo. Vejo aqui quem procurou os chakras da Barra, isso há uma semana, 15 dias, porque depois de alguns meses eu paro. A hospitalidade, corretor que eu sei que vende muito produto de veraneio e que tem perfil da MM Hospitalidade, sempre está levando. E esse acompanhamento, enfim. Mas você consegue separar por produto. É a forma mais inteligente de você manter contato com seu cliente. Você não perde tempo, porque afinal de contas a organização dá retorno sobre o investimento. Aqui você tem mensagem de saudação, mensagem de ausência, respostas rápidas, as etiquetas que são isso daqui. E você também consegue programar respostas rápidas. Imagine, ao invés de você escrever sempre o mesmo texto, você escreveu o mesmo texto de introdutório para vários clientes. Um texto geral. E depois você vai entendendo o que o cliente quer. Um texto de boas-vindas a respeito do Pioca Beach Home. Fico feliz que você gostou do produto Pioca Beach Home, localizado no início da segunda maior barreira de corais do mundo. O que é que você mais gostou do produto? É uma pergunta rápida, o cliente vai dizer: ah, eu gostei porque é no condomínio fechado que tem acesso à beira-mar. Aí você vai tratando com o cliente nesse sentido. Canva. Faça publicações com modelos quase prontos ou faça o seu do zero. Isso daqui, pessoal, WhatsApp Business e Canva, ele tem tudo no celular. Ou seja, está aí um pequeno vídeo demonstrativo que é uma pessoa editando, tirando parte de uma imagem, de um objeto em uma imagem, que você pode colocar a sua logomarca, deixar templates já prontos para apresentação, sua foto já deixar pronto e incluir a foto do produto também. Então, é o cinto de utilidades. Faça vídeos fiz, né, que é a página principal do Instagram, do Facebook, ou stories como empresa de marketing, cortes, músicas de fundo e outras edições. Tudo isso daqui, pessoal, toda a apresentação que eu fiz, eu usei esses aplicativos. Eu não estou passando nada de algo que eu não use. Por exemplo, essa é a versão computador, como vocês podem ver, mas no celular não é diferente. Eu inseri um vídeo, coloquei lá, cortei apenas a parte que eu queria, cortei para formato de celular, porque eu gravei a tela do computador e não do celular.
botei velocidade rápida, está pronto o vídeo, eu coloquei aqui para vocês. ChatGPT. Quem conhece ChatGPT? Quem faz uso dele no dia a dia? Olha só, parabéns, hein? Em apenas alguns comandos e poucos segundos, crie textos convincentes a respeito do empreendimento, cidade ou qualquer tópico que desejar. Serve também para tirar dúvidas sobre assuntos diversos. Então, eu gravei a tela do meu computador para vocês verem o que ele é possível fazer. Faça uma cadeia de conversa com o cliente interessado em um imóvel localizado na Praia de Pioca. É um destino maravilhoso para quem quer um imóvel, de praia quanto moradia. E aí ele fez aí, dia 1, dia 3, dia 5, dia 7, dia 9, dia 10. Ele fez o mês todo de comunicação com os tópicos. Olha, mas preguiça, vamos valer, se eu escrever 30 textinhos eu vou ter. Mas aí eu coloquei, escreva os textos de cada tópico. E ele escreveu. Claro que o trabalho do corretor não é copiar e colar. Aquilo faz sentido ou não. Nesse caso, tem aqui, olá, nome do cliente. Gostaria de compartilhar com você alguns dos principais benefícios de investir em imóvel de praia em Pioca. Essa região tem se destacado não apenas pela sua beleza, mas também pelo excelente potencial de valorização imobiliária. A valorização dos imóveis em Pioca tem sido consistente nos últimos anos e muitos investidores estão aproveitando essa tendência para obter retornos significativos. Além disso, a demanda por imóveis de praia está em alta, o que torna uma excelente oportunidade de investimento. Depoimentos de outros investidores mostram que ele tem se beneficiado dessa valorização. Que tal fazer parte desse grupo de sucesso? Fico à disposição. Trabalho, ó, zero. Demorei 5 minutos para fazer isso aqui. E o Google Calendário? Essa não é a minha agenda, mas é quase isso. Então, como é que você faz uma apresentação, você marca uma apresentação e você não sabe o que é que tem que fazer no dia? Não separa um tempo para você, não separa um tempo para onde você vai, quando você vai, com quem você vai encontrar. Às vezes o corretor fica no mausoléu. Vai lá, não sei o quê, vou ver com quem eu falo, vai tomar um cafezinho para conversar besteira. Mas a nossa vida depende disso. Nossa vida depende de organização. Nossa vida depende das nossas ferramentas que a gente usa para gerar venda. E o Trello, que aqui é o que eu falei. Hoje a gente usa o RD Marketing, o RD CRM, mas isso daqui é grátis, pessoal. Tudo que eu mostrei para vocês é grátis. Claro que tem as versões pagas, mas o que eu acho que hoje para o corretor serve já essas grátis. A gente tem aqui lead novo, contato sem sucesso, contato realizado, reunião agendada e acompanhamento e fechamento. Isso daqui é o Trello que a gente usa da MME Hospitalidade, que é o nosso braço de gestão de aluguel temporada, que a gente usa para fazer captação de casa de veraneio para gerar renda para os proprietários. Então a gente tem aqui Rota dos Milagres, tem outros destinos também. Claro que eu escondi a data de entrega, né, e o nome do proprietário, por questão da LGPD, mas tem tudo aqui, a data, se está em atraso, se não está com todas as observações, se ele já está com outra gestora, se ele está fazendo a administração própria. Se ele está fazendo administração própria, eu ponho uma data para 3 meses depois, porque eu vou esperar ele se lascar para eu ir lá vender produto de novo. Né? Porque ele vai se lascar de certeza. O cara, o médico, o empresário, o engenheiro, até o corretor não quer fazer esse tipo de trabalho, porque você tem que fazer o check-in, check-out, enfim, é muito trabalhoso e já basta o nosso trabalho do dia a dia. Conclusão, pessoal. Faça do CRM a sua agenda diária. Primeira coisa do dia é saber o que tem que fazer. Respeite o processo. O grande problema hoje, às vezes, que eu vejo do corretor é a pressa. Quer que o cliente entre, igual o Rafa falou, quer que o cliente entre, quer vender ele por ligação, um produto de 10 milhões, de 2, não quer fazer uma próxima etapa, pensa que o lead é ruim, e não se preocupe não, de todos os leads que entrarem, cerca de 50% não vai responder às mensagens de vocês, tá? Mas a gente tem um roteiro, a gente tem todo um script de 12 contatos com o cliente. E aí, como o Rafa falou, você vai entender cada caso. Hoje a gente tem uma cadeia de 12 contatos que são espaçadas em 3 meses. Depois disso a gente dá o perdido e teve cliente que comprou esse ano que ele entrou em 2022. Mas a gente não deixou de munir ele com informação. A gente não deixou de munir ele
com informações sobre o empreendimento. E isso o corretor precisa. Você está fazendo a sua lista de clientes que não compraram? Você pergunta ao cliente desinteressado que não consegue comprar naquele momento se você pode entrar na lista de informações a respeito de tal produto, a respeito de tal localização? Você faz isso no seu WhatsApp? E hoje, nunca foi tão fácil ter tudo isso. Você só precisa de um celular. E, por favor, câmera boa, tá? Que foi uma coisa que eu e Rafa falou. E que ele falou aqui para vocês, investir na imagem do corretor. Vocês, é a empresa de vocês. Vocês precisam gerar valor, vocês precisam se agregar para gerar confiança e entender para atender o cliente de vocês. Então, respeite o processo, tenha paciência. O follow-up é a semente e a venda é a colheita. Quem não faz follow-up, não vende. Follow-up é simplesmente o contato contínuo com o cliente até dar o perdido nele. E quando foi perdido, continuar falando com ele aí também de forma mais espaçada. E a organização da ROI. Não perca tempo procurando conversas, books, tabelas e outras coisas. Tem um ambiente virtual e presencial organizado. Vai te economizar muitas horas que poderiam ser revertidas em vendas. Então, pessoal, é esse o assunto que eu queria trazer para vocês, algo que complementasse as ferramentas que fossem trazer no dia a dia, ferramentas e comportamentos que o corretor precisa hoje. Né? As ferramentas é somente um meio, mas para a gente realizar vendas, a gente precisa se comportar melhor e ter uma mentalidade melhor para que a gente traga clientes melhores. E eu quero terminar, e vocês vão sempre lembrar de mim, que o corretor precisa de 5 coisas e essas 5 coisas estão na palma da mão. A primeira é, deixa eu botar aqui, positividade e otimismo, visão e direção, aqui não, aqui é ruim, peraí. Visão e direção, atitude e execução, porque muitas vezes esse dedo é para coisa ruim que a gente usa, né? A gente mandar o lasque-se. Mas a gente precisa ter atitude, a gente precisa dar um não. Né, o dedo. Oi? É um dedo da comunicação. É uma comunicação muito clara, direta, mas só não é boa. Exatamente, mas a gente precisa ter atitude no nosso dia a dia. Comprometimento e valores, o dedo da aliança. E o dedo mindinho, aquele que a gente nunca vê, mas é aquele detalhe que faz a diferença no final das contas. Muito obrigado a cada um de vocês, fiquem com Deus e obrigado pelo tempo. Só um instante antes de terminar. Segura o microfone ainda, Luiz André. Só um instante antes de terminar, que acho que é importante, pessoal. A gente estava no início, eu acho que eu até vi a oradora de quando eu estava aqui no Cresce, que eu vi na plenária. Se eu não me engano, a oradora que falou aqui muito bem está ali atrás. Mas eu estava falando no início sobre esses atores que vêm com toda esse know-how. E então essas pessoas que vêm com muita bagagem, né? E eu vi uma frase que é muito interessante. E essas pessoas, elas têm um futuro brilhante pelas costas. E normalmente a gente fala assim, você tem um futuro brilhante pela frente. Não, na verdade é um futuro brilhante pelas costas, porque pela frente ainda tem que fazer tudo. Então essas pessoas, elas entendem de oratória, não têm vergonha de estar na frente das câmeras, elas conseguem se comunicar bem, têm boa presença, mas não sabem vender às vezes, não estão dispostas à rejeição. Então, é importante tudo que vocês estão fazendo aqui, se especializando, buscando um pouquinho a mais, e tem alguns rostos que sempre que eu venho aqui, eu já vejo com frequência. Então, é importante, quanto mais vocês amolarem o machado, mais cirúrgicos e mais a sorte vai estar do lado de vocês. Quanto mais trabalhar, mais sorte vai se ter. Muito agradecido a presença de todos aí. O Thales vai dar uma palavrinha. Bom, gente, vai ser rápido só porque nós temos aqui uns brindes que foram doados pela Fluluc. Aliás, uns brindes não, um brinde a gente vai sortear, ele está pronto ali. Esse QR Code é o QR Code que dá acesso à parte de treinamento pelo YouTube do SGR. Ele é muito fácil de a gente se cadastrar, é muito interativo. Vocês aí se cadastrem, porque na hora que a gente estiver abrindo aqui, nesses próximos 15 dias, um bate-papo sobre o SGR, você já vem basicamente com algumas informações ou algumas dúvidas de efetivamente de uso dele, para ficar mais dinâmico para vocês e para a gente que vem para cá, tá bom? Todo mundo leu aí o QR Code? Vai ler?
E vamos agora ao sorteio, tá, gente? É uma bolsinha aqui com, acho que viseira, palha e um óculos da Fluluc. Vai sortear a viseira da Fluluc. Qual é o número? 36. O Cresce 30, o número 36. 7. Aliás, o Cresce 3748. 7348. Por favor. A viseira. Vocês entregam aí, por favor, vá. Aí, logo. Qual é o outro? 67. 48,50. Cresce. E 72. E o Cresce 6046 também. E foi embora outro. Você dá esse também, viu? Peraí. Não é agora não. Ele vai dar esse. Dá mais um sorteio. Dá mais um aí. 72 saiu. É o óculos. É o óculos agora. Se brincar, eu já. Tem? Não dá pra mim não. Já tem as meias coloridas. Número 75. 4182. Cresce 4182. Tá. Próximo. É. 4182. 4182. Chegou. Aí. Olha. Foi. Bom, gente, essa palestra ela vai estar no YouTube a semana que vem. Podem acessar. Parabéns, muito obrigado a vocês e a vocês dois. Sucesso, meu irmão.